Super bem-vindos ao DojoCast. Meu nome é Gustavo Castanheira. Sou o Anversa. Filosoficamente, dojo significa o lugar onde se busca o caminho. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. Muito bom dia, sejam novamente todos bem-vindos ao DojoCast. Estamos iniciando mais um episódio hoje aqui com o Gabriel Vernalha, correto? Então hoje a gente vai trazer um tema que a gente já discutiu em outros episódios, a gente já falou um pouco sobre governança de dados, mas a gente sabe que é um tema extremamente relevante, principalmente por esse momento que a gente está passando. Então eu estou aqui com o Gabriel Castanheira novamente aqui junto com a gente e vamos tentar aproveitar esse uma hora e pouco aí para a gente poder bater um papo leve, descontraído, transmitir conhecimento, curtir o nosso rolê aqui. Então, Gabriel, para a gente começar, começa te apresentando aí e a gente vai seguindo o bate-papo aqui. Legal, obrigado sempre pela participação, Matheus, pelo convite, né? Parabéns aí pelo DojoCast. Bom, tô nessa jornada aí de dados, eu acho que há mais de 20 anos, né? E aí a gente pegou toda essa revolução e essa transformação dos dados, né? Uhum. E entrei na área totalmente por acaso, né? Enfim, sou formado em engenharia elétrica, né? Enfim, pelo Mackenzie aqui em São Paulo. Então, na época que eu entrei na engenharia, minha ideia era muito trabalhar com a parte de telecom, né? Acho que as telcos estavam em alta ali naquele momento, sim. Enfim, né? Os celulares estavam né, estourando, revolução, né? Quando o pessoal na faculdade falava, não, um dia você vai tirar foto pelo celular. Eu falava, imagina, isso não, foto pelo celular, né? Você tinha a evolução das câmeras, né? Fotográfica. Pô, né, eu lembro de uma aula que tava na faculdade lá, o professor foi num evento e falou assim, vocês sabem qual que é a grande novidade, né? Todo mundo... É o WAP, Wireless Application Protocol, que era um negócio que começava a conexão, troca de mensagem dos celulares. Isso era, né? Então eu falei, cara, é uma área que eu gostei, falei, né? Quero atuar nessa área. E aí, no fim, lá pelo terceiro, começo do quarto ano, passei num programa de trainee da antiga EDS, também, a EDS, né, a empresa ali que não existe mais. Trabalhei lá. Electronic Data Systems, trabalhou lá também, aí temos mais um ponto em comum aí, trabalhou na EDS, tá vendo? Aí entrei lá de trainee, e aí era no rolê, né, porque faculdade em Santa Cecília ali, no Mackenzie, era lá em São Bernardo, então todo dia, né, naquela época lá, já tava na faculdade, devia ter uns 20 anos, comeu um ninho, cara. A gente falando de metrô, do seu filho, olha o rolê que tu fazia antes, fazia um rolê, tinha um ninho lá, que a única coisa que não fazia barulho naquele uno era a buzina, o resto, cara, tudo fazia barulho. Se colocasse uma escada em cima, ele dava 200 por hora, né? Cara, era impressionante. Mas telecom, né? Pra telecom, qual telecom que não tem um ninho com a escada em cima, né? E aí começamos assim, aí o trainee, aí beleza, né, passei lá no processo, os caras falaram, ó, a gente tem um cliente aqui, que era a Vesper na época, né, que era uma empresa de telecom, e ficava no prédio ali do Shopping Vila Lobos. Aí, beleza, foi lá, primeiro dia, nem subi. Os caras falaram, a empresa fechou. Cara, a empresa fechou. Nem sobe. Fiquei na recepção lá, nem subi. Aí liguei pro pessoal da ideia e falei, aí, o que eu faço? Ele falei, volta pra cá, a gente vai arrumar outro cliente aí pra você, né, atuar. E aí falou, ó, não tem nada na sua área, mas tem BI. A gente tá começando a fazer um projeto de Data Warehouse, construindo um Data Warehouse. Na época era na General Motors, né, lá em São Caetano. Então, na verdade, você vai pra lá, fica lá na fábrica, na GM, no escritório que tinha ali também. E tá afim. Eu falei, cara, é o que tem, né? Já passei no processo, enfim, vamos. E aí entrei na área assim, né? Comecei a trabalhar com dados, por acaso, dessa forma. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Porque você tá na faculdade, mas ao mesmo tempo você tá ganhando um salário ali, aí você não tem experiência no mercado, porque eu também não fui atrás de uma outra oportunidade em engenharia elétrica. E a base também da engenharia elétrica não dá... Tem estatística, né? Tem umas coisas que tem estatística, sim, aproveitar, sim, mas ela é um pouco distante, né? Não, porque aí você começa, né, a ver língua, programar, enfim, aí também na época eu trabalhava com ferramentas que hoje nem, né, eu trabalhava com Power Center, né, MicroStrategy, enfim, e aí eu comecei a gostar do assunto ali, da parte da modelagem, né, que eu já falava de modelagem, se era IMO, se era Kimball, se era Star Schema, enfim, e aí gostei, não fui atrás de novo da carreira ali de engenharia, e aí também teve aquela revolução das telcos ali, né, muito de privatizações, e aí
mudou um pouco o mercado, né? Uhum. E acabei entrando nessa área assim. Então comecei por acaso Que legal. na IDS. Que Uhum. legal. Muito bacana. Eu trabalhei na IDS no passado também. Fiquei ali um tempo no Buzo, Sei. em São Uso. Caetano. É, Depois eu fui pro ABC Plaza, ali em Santo André. sei. Depois a IDS foi comprada pela HP. Eu tava lá quando ela foi comprada pela HP. Aí a gente foi transferido para o shopping prédio da BASF, Prédio da base. lá na Imigrantes. Na MGAP tinha dois. Isso, É. aquele que parecia um pentágono, assim, né? Uhum. E daí logo depois eu acabei saindo, mas eu também passei por essa jornada de EDS. Eu atendi a GM também, Atendi a só que era GM. GM US e Austrália, Então, eu fui pra lá. entendeu? Eu Ah, é? atendia, eu atendi umas coisas mais antigas ainda, não sei se eu devo falar, né? Mas eu atendi automação de mainframe. Mainframe. Então, esse projeto, na verdade, era. A gente fazia extração do mainframe Aham, e fazia a carga lá num DB2 na direto, época, aham. né? E aí eu ficava também nesse prédio da Imigrantes. E aí, depois de algum tempo, aí, enfim, me formei, fui efetivado e tal. Aquela carreira, né, de analista júnior, né? Uhum. Pleno, enfim. E aí a gente fechou um projeto na GM Detroit, Estados Unidos. Uhum. Que aí, na verdade, é que Brasil, naquele momento, ele virou o centro de excelência de BI. Uhum. E aí a gente meio que pegou um projeto que tinha uma outra empresa que tocava em outro país, a gente trouxe para o Brasil. Tinha muito do offshore Isso, também. muito do offshore, né? E Uhum. pra gente, que essa questão do câmbio, da Aham, moeda, aham. né, Sim, sim, favorecia muito. E aí a gente ficou um bom tempo nos Estados Unidos fazendo essa migração Aham. trazendo para cá o projeto, né? Uhum. Então eu fiquei um tempo lá, e aí foi justamente da mesma forma que foi bom que a gente ganhou, né, esse COI aqui, depois a gente perdeu para a Índia. Uhum. Então, quando foi mais ou menos lá 2009, Uhum. aí eles falaram, ó, agora o centro de excelência não é mais Brasil, agora é É Índia. porque se movia por custo, né? Movia por custo. Movia por custo. E aí, tudo que a gente aprendeu aqui, a gente ia ter que passar para eles lá. E aí foi bem na virada do HP. Tanto que assim, quando eu recebi o meu e-mail de HP na semana que eu tava saindo. Uhum. Porque aí quando a gente perdeu esse Sim. centro de excelência, eu falei, cara, não faz, pra mim não faz Sim, mais Faz sentido. Como sentido. carreira, Sim. não faz mais Você ia ter que sentido. migrar para outra área Né? dentro da empresa. É. E... Aí me colocaram até num projeto lá de nota fiscal eletrônica, que não tinha nada a ver. Eu Sim. tinha acabado de fazer um MBA ali de BI Analytics, né? Uhum. Então eu falei, cara, aí que não vou mudar a carreira agora, né? Quero Sim. focar nessa área de dados, enfim. E aí acabei saindo e fui para uma consultoria. Uhum. E aí depois na consultoria fiquei bons quase 10 anos lá, Uhum. desbravando isso. E aí foi bom por uma questão de crescimento profissional, porque aí na consultoria você acaba pegando diversos Tudo quanto é tipo de segmentos, Cenário, né? cenários e aí Contextos, tecnologias diferentes, né? Diversos contextos. Então, é assim, né? Você sai de uma estrutura, né, que tinha IDS lá, e aí chega no dia da consultoria, senta numa mesinha e fala, cara, agora você se vira aí que não tem nada. Todos É. os tipos de sabores, né? E aí você fala, meu, mas é assim a vida do consultor, né? Você fala, cara, É uma carreira meio parecida com o empreendedorismo, assim, se for analisar, né? Porque é tudo muito novo, oportunidades novas, É. mas tu é obrigado a se reinventar. É. Não pode ficar muito estagnado, porque, cara, tu lida com contextos muito diferentes. Cheio de né? chaveamento de contexto. É. Não, e você tem os problemas dos clientes, no caso, que você fala, cara, como que eu resolvo isso? Sim, sim, Né? sim, Então, assim, com a minha experiência, né? E aí, lógico, aí você vai aprendendo no dia a dia. Então foi bom, porque dentro na consultoria a gente pegou setor financeiro, varejo, serviço, então assim, tinha de tudo. E aí você vai, né, Uhum. construindo essa experiência e com parceiro de tecnologia também. Uhum. Então você vai no mercado e vê o que tem melhor de cada um. Depois a gente conseguiu desenvolver uma metodologia nossa ali. Uhum. Na verdade, eu acabei atuando muito como gerente de projeto lá. Sim. Então, minha função era muito. Depois acabei virando diretor de operações, mas a minha função basicamente era essa. Então, assim, fazer essa proposta comercial, entender a necessidade, transformar isso, né, num planejamento e entregar com as melhores condições ali de equipe, tecnologia, pra gente. E aí era muito projeto de criação de BI mesmo. Sim, sim. Né? Então foi bom porque aí nessa época, enfim, aí vamos estudar mais alguma coisa, né? Então fui lá tirar a certificação PMP Uhum. e aí fazendo um paralelo, né, de gestão de dados com gestão de projetos, né? Ou seja, aí a gente criou uma metodologia nossa de implementação dentro das metodologias de desenvolvimento de dados da época, né? Que hoje, antigamente era Stage, ODS, DW, Datamart, né? Hoje mudou o nome um pouco hoje, né? Uhum. Mas conceitualmente as coisas muito parecidas. Sim. Então eu fiquei lá alguns anos, uns 10 anos, né, Uhum. nessa frente, aí a gente conseguiu estruturar a área de trazer uma metodologia de gestão de projeto, de como implementar, já nessa época, né, de falar de governança de dados, porque até então
né? Basicamente ninguém falava de governança, Sim. né? Acho que assim, as empresas tinham boas práticas de gestão. Uhum. Então todo mundo falava assim, preciso olhar para uma modelagem, Sim. né? Mas sem ainda um contexto muito amplo da arquitetura, mas olhava para modelagem, né? Aí preciso falar com a qualidade. Então o processo ali, as ferramentas, né, do ETL, você tinha que olhar para a qualidade e olhava para a segurança. Claro, basicamente era isso. Programas mais robustos de governança você quase não via, né? E isso a gente está falando numa janela que tu falou ali de 2009, né, quando foi a saída do DS, então 2009. na consultoria ficou mais ou menos 10 anos aí, e aí quando começou esse movimento que tu começou a sair um pouco de camada de visualização, mas olhar mais a gestão de projetos e linkar isso com governança, foi mais ou menos em que época isso aí? A gente já estava falando de 2013, 14, sim. por aí. Mas o tema ainda bem embrionário no bem cenário embrionário, nacional, né? bem embrionário. E aí, como programa de governança, na época você olhava muito, sei lá, os bancos tinham, por uma questão de regulação, Sim. né? Então você falava, pô, o Bacen, então você força. precisa ter uma área, mas ainda muito nesse contexto, puta, é uma área burocrática, é uma área que Ingessa. Ingessa, tem que pedir protege, exato. E ainda não era uma área que você falava assim, tá embaixo da TI ou tá embaixo, dificilmente tinha uma vertical de dados, né? Tá na defesa, né? Tava no compliance, Isso, ou tava no jurídico e falava, cara, é uma área de governança, tá lá. Né? Você tem a governança corporativa e alguém tinha que olhar pro dado lá. Né? Então era ainda um pouco nesse contexto. E aí a gente conseguiu, né, evoluir bem lá na questão da consultoria. E até que eu recebi o convite para montar, né, para atuar numa equipe de dados lá da Unimed Nacional. Isso foi fim de 2018. Né? Mas até aí tu já tinha feito alguma formação também para a parte mais de governança? Formação não, basicamente fui estudando. Sim. Fui estudando. Sim. Então assim, já lia, né, a questão das referências do DMBOK, né? Então, mas aí já tinha feito assim, MBA BI, MBA de certificação de projetos, estudando agilidade, porque naquele momento eu já falava, né, de implementar da consultoria, trazer projetos, né, de uma metodologia ágil, então já me misturava, né, o que era tradicional e ágil, e aí fui estudando, né, governança, e até, né, antes até de sair da consultoria, eu falei, acho que faz sentido a gente montar uma vertical de governança aqui, porque eu acho que o futuro vai passar por isso, porque já estava falando muito ali de, né, já tinha os escândalos de vazamento de dados, porque nessa época a gente já começava a ter o e-commerce crescendo, você já começava a ter casos, né, Facebook, Amazon, né, impactando as pessoas por recomendação de compra, por análise de dados, né? Então, assim, aí já teve Estados Unidos vazamentos, alguns escândalos, você falava, vamos, né, GPDR já falando alguma coisa de privacidade. Então, falei, acho que faz sentido a gente montar uma área de governança aqui. Na época, a gente não vendeu isso como um serviço ou como um produto, mas a gente sempre, quando ia numa proposta, a gente sempre levava esse discurso, né? Eu acho que faz sentido olhar, mas com essa bandeira sempre da qualidade e da segurança, né? Que esse carro-chefe sempre. Sim, e conseguiram fazer vendas, porque né, nesse período falar sobre o tema é uma coisa, vender... Ainda hoje é. Muito difícil, muito difícil. Quando a gente pegava um cliente, assim, que ele tinha uma necessidade de um MDM... Aí você falava, cara, então beleza, o MDM é uma outra disciplina, né, de gestão dentro da governança, que você fala, cara, acho que faz sentido aqui a gente agora ter um programa um pouquinho mais estruturado, de falar de data owners, falar de domínio, porque realmente a empresa cabe o MDM, e aí a gente começava um programa. Em muitos casos, o MDM, na verdade, ele nem se caracterizava ali, porque às vezes se você trabalhasse com uma modelagem correta, com qualidade, você não precisava do MDM. Sim. Porque, na verdade, você nem tinha tantas origens de um dado, assim, de ponto de coleta que você se justificava, né? Então, às vezes, aí chegava uma demanda, você falava, não era isso, vendia outra coisa, mas, assim, vender programa de governança era muito difícil vender. Sim. Até para voltar para a regra do DojoCast, né? Falou MDM, cara, veio siglas. Aí tem que explicar o que então é vamos MDM. explicar. Então, é gestão de Master Data Management, né? Então, gestão de dado mestre. E aí, conceituando o dado mestre, né? Então, você pode ter o dado de cadastro, dado de pessoas, né? Ou dados de fornecedores, dados de produto. Então, basicamente, são aqueles dados que a empresa precisa conceituar, que são os principais dados da companhia. O ouro, né? É o ouro. Exatamente. Então, e aí, basicamente, não entra dado de lei transacional de RP, né? Então, a gente trata de uma outra forma. É muito no dado do conceito mesmo, né, que a gente fala mestre e referencial. Então, basicamente, é o que trabalha num projeto, numa ferramenta de... Se eu perder, eu não opero. Exato. Sim. Não, é aquele dado que muitas vezes você tem conflito de conceito nas empresas, né?
Então, a gente tá falando isso ontem, né, de um outro parceiro aí, o cara, de novo, cliente acho que é sempre uma definição difícil, né? O que Uhum. é cliente, né? Cliente é o cara que compra ou o cara que usa, Depende do lado que você tá, né? entendeu? Então, a empresa era uma empresa de B2B e ele só vendia para ser CNPJ. Então, mas esse CNPJ que comprava, depois era o cara que vendia pro cliente final pro CPF. Mas quem que é o cliente dele? Então, tinha conceitos diferentes na empresa, né? Um é o cara que tá pagando e outro é o cara que tá usando, que vai ligar no saque e que vai reclamar do produto se deu algum problema ali. Então, esse é o dado mestre que a gente e aí precisa pega num trabalhar. ponto que ele é muito sutil e a governança entra justamente para ajudar nesse aspecto, né? Que é como que tu define conceitualmente o dado. Porque é uma definição que ela é um pouco mais de negócio, mas ela normalmente ela não é clara para todo mundo. Cada um tem uma interpretação, né? Então o cara vai lá e analisa sobre uma ótica, mas tem um outro Zezinho numa outra ponta que fala, não, cliente para mim é isso daqui, né? E a governança normalmente entra para tentar ajudar também nesse aspecto, né? Para ajudar a definir. Sim, né? Balizar, né? As zonas que não estão pacificadas, né? A governança aí fala, né? Assim, fazendo um paralelo com o governo, né? Então você tem muito do legislativo ali, né? Do executivo e do judiciário. Então, cara, no primeiro momento você tem que definir a regra. Sim. Então, assim, qual que é a regra do jogo aqui? Vamos escrever isso. Depois você tem quem executa, né? Que geralmente é a tecnologia que executa ali. E depois você tem quem fiscaliza. Né? Então, quem fiscaliza? Ou é a área de negócio que está fiscalizando aquilo que ela ajudou a definir, que está escrito. Se ela tiver ownership, né? Se ela tiver. E aí, que tá? E aí, para funcionar, tem que ter esse ownership, né? Tem que ter essa responsabilidade. Sim. E os comitês. Né? Então, você vai implementar um comitê, qualquer nível que seja, né? Do operacional, tático, executivo, para deliberar sobre essa ótica do que foi definido na governança, quando você tem algum conflito de uma decisão que você tem que tomar. Né? Então, a governança, como definição, ela vai ser igual para todo mundo, e aí você tem que trazer isso para essa ótica dos dados, né? Ou seja, de definir, executar e fiscalizar. Interessante. E aí, nesse período, então, tu foi entendendo o movimento ali que a governança deveria ser uma oferta na consultoria e tu foi para a Unimed. Isso. Mas a Unimed tu já foi já com um chapéu para também olhar para a governança. A ideia era essa. No começo a gente ainda não tinha governança. Sim. Na verdade, o que eu comecei com governança tinha um analista de dados que a gente falou, cara, esse cara vai começar com governança aqui dentro, nem tinha a área de governança. Sim. Tanto que, na verdade, a gente chegou lá, eram ferramentas, né, mais antigas, não tinha um DW estruturado, então os dados eram fragmentados, muitos silos, então a ideia era montar a área. E aí a gente começou, enfim, foi no mercado, fez algumas pesquisas, ali no fim a gente fechou uma plataforma, e aí em um determinado momento, quando a gente já estava avançando ali, né, de fazer ingestão, olhar para modelagem, falei, cara, agora a gente precisa criar uma área de governança aqui dentro. Aí a gente criou lá, começou com uma coordenação, com um time pequeno, 3 pessoas, mas focando muito em processo. Processo. Então, assim, cara, quem são os data owners, que é o cara, né, que vai ter que se responsabilizar pelo dado, vamos definir quais são os requisitos de qualidade, as melhores práticas, né, de modelagem, vamos trabalhar junto com o time de segurança para ver quais são as melhores práticas de segurança para, né, que a gente tem que gestão de acesso, enfim. Aí a gente fala, aí começa política aí vem a LGPD. Então a LGPD deu muita força para criar o time de governança. Na verdade, até então, né, eu acho que grande parte das empresas foi o grande motivador. Né, de falar o seguinte, eu preciso ter governança dos dados, né, dados mestres, que é cliente, é pessoa, né, a LGPD vem nesse contexto do uso do dado da pessoa física, né, do dado pessoal, do dado sensível, e aí a governança deu um salto, porque a gente começou a ver muita gente querendo começar por aí, assim, é válido, né. Trouxe o awareness, né, exato, consciência, né. Exato. Então foi bom pra gente lá também, né, até na época eu acabei tendo o chapéu ali do DPO durante um ano, né? Então aí fui estudar certificação para DPO, ISO 27001, fui estudar, enfim, a gente teve apoio jurídico ali. E aí a gente tirou o time de governança do papel, né? Então a gente montou essa estrutura. E aí depois, né, na época ninguém queria essa área, né? Ninguém queria falar de privacidade, né? Ser o dono. Tinha um certo conflito de interesse ali entre TI, dados, jurídico, compliance. No fim a gente foi pro jurídico, né? Ficou ali. Depois a gente tinha uma área até lá de segurança corporativa. E aí depois a área foi para lá, né? O DPO. E aí a gente começou assim. Então o grande motivador foi a LGPD. Eu ia pedir o lado difícil da história, né?
Porque tu começou a falar, não, a gente começou com analista primeiro, daí a gente começou a olhar processo, a gente começou a tentar engatinhar, organizar um pouco mais a casa. Esse é o lado que tu conta que é bonito da história, né? Mas eu imagino o nível de articulação que precisa fazer, né? Porque quando tu entra numa empresa, tu tocar nesse tema, ele é um tema que é de difícil entendimento num primeiro momento, e num segundo momento nem sempre tu tem potencial de investimento. Então tem entendimento e aí depois é a abertura para falar, cara, eu vou investir, mas eu tô investindo porque eu tô tentando me preservar de risco ou eu tô tentando gerar oportunidade em cima disso? Como é que foi antes da entrada da LGPD esse teu jogo que tu precisou tentar fazer? Ele foi um jogo fácil? Não foi fácil, né? Uhum. Até porque é isso, você vai muito em cima do risco. Sim. Então, é difícil às vezes você convencer no benefício Uhum. ou no ROI. Sim. Você não tangibiliza o retorno. Uhum. Então, você vai muito na percepção do risco que a empresa tem na falta de um programa de governança de dados. Então, você fala assim, olha, qual que é o risco nosso hoje de um vazamento? É lógico que antes da LGPD, ninguém olhava muito para isso, né? Sim. Porque no final do dia você transfere o risco do vazamento para o seu parceiro da sua plataforma de dados. Não, tá lá, o cara tem que me entregar o nível de serviço, não vai vazar. Se vazar, ele é corresponsável, né? Uhum. Mas você investe tanto, e aí só um parênteses, você investe tanto às vezes em tecnologia e deixa a senha no post-it na máquina ali, né, do lado. Né, como a gente vê casos de vazamentos Teste 1, de, 2, 3, né? vazamentos de senha. Então, assim, aí é conscientização, é comunicação. Então, antes disso, a gente já tinha implementado uma política de risco na empresa, com a ISO 31000. Então, um discernimento, assim, do compartilhamento da responsabilidade da gestão do risco, e aí o dado vem junto. Né? Então, assim, primeiro é um pouco disso. Sim, a gente pode ter um risco financeiro, um risco reputacional, um risco de, né, imagem, um risco de estratégia mesmo, às vezes de mercado, que eu não estou usando o dado como eu deveria usar, e meu concorrente está lançando um produto novo, está na minha frente porque ele trata melhor o dado do que eu. Então, a gente conseguiu colocar no mapa de risco da empresa riscos associados aos dados. Sim. Então, assim, às vezes era isso, eu tenho dado, mas eu não tenho uma equipe dedicada, o meu processo é manual, então eu tenho o risco de uma falha do processo, eu tenho o risco de não entregar o dado no tempo que o negócio precisa. Então, o meu fechamento, que deveria ser no dia 10, está acontecendo no dia 15. Sim. Por quê? Porque eu não tenho ferramenta, não tenho pessoa capacitada, não tenho um pipeline. Então, a gente começou a trazer esses riscos. E aí, aos poucos, né, a gente não tinha orçamento para investir em ferramenta, mas a gente conseguiu capacitar, né, para diminuir alguns gaps ali e definir bem os processos. Então, basicamente, os 2, 3 primeiros anos da governança ali foi muito disso. E aí a primeira ferramenta que veio muito por conta da LGPD de discovery, porque a gente precisava fazer o discovery nas bases para ver o PII ali, né, para descobrir onde tem dado pessoal e dado sensível. E aí a gente começou a fazer esse mapeamento. Aí depois, lá na frente, montei a área, tinha um analista, contratei um arquiteto. Pô, mas esse arquiteto vai trabalhar com o quê? Deixa eu trazer uma ferramenta de modelagem de dado para o arquiteto. Então, você vai sempre, né, no convencimento. Olha, eu estou precisando e tal. E aí, no quarto ano do programa, que basicamente que a gente foi fazer um investimento numa ferramenta de qualidade. E aí você estava em 3 pessoas até então. Não, ali já tinha assim, 5. Que começou quase como uma eu-área, né? Eu keep, eu-área. Até a gente conseguir montar uma coordenação específica, tava junto. Sim. E era isso. E era muito nesse convencimento. Então, assim, mas você vai dar, né, você vai matricular a pessoa, né, que ela precisa, mas ninguém quer validar, ninguém quer fazer parte da decisão. O cara quer usar o dado. Aí quando você traz essa responsabilidade de que tudo bem, você vai usar, mas se o dado estiver errado, a responsabilidade também é sua, que você definiu assim, aí você traz o cara pro jogo. Né? Então a gente começou a movimentar nesse sentido. Da mesma forma que o gerente financeiro lá, todo final de mês ele tá assinando o Olerite, o gerente financeiro tem que assinar o DRE e o gerente do comercial tem que assinar o número de venda. E da onde vem o número? Do BI, mas espera aí, será que esse número tá certo? Cara, você que é o dono do indicador. Eu não decido indicador por você. Sim. Se você falar que é A mais B, eu faço. Se você falar que é A menos B, eu faço também. Né, a regra do cálculo é sua. Então a gente começou a conscientizar nesse sentido. E aí tem que ser top-down, não tem jeito. A gente tem que expor os problemas, né? Sim. E aí gera alguns conflitos, né? Normal que gere mesmo. E aí quando você tem apoio, aí a gente consegue sair do outro lado. Ela é uma eu vou colocar como se fosse cadeira, né?
Mas é uma competência que ela demanda muito poder de negociação. É. Tu tem que negociar o tempo inteiro, né? Tem que mostrar onde é que estão as coisas, responsabilizar, mas responsabilizar educando, né? Não adianta só falar, não, essa bucha é tua, sabe? Te vira. Não, peraí, vamos sentar junto e vamos trabalhar, né? É um baita desafio, né? E aí, então, depois, Unimed ficou ali Fiquei ali 6 anos, um 6 pouquinho. anos. Tá? É. E aí, só um parênteses aí, tem um livro interessante que chama People and Data, acho que eu preciso ver o nome do autor Uhum. ali, acho que é David, enfim. E aí ele fala muito isso, do sucesso da governança tá muito atrelado a você trazer as pessoas que não são de dados e de TI para o Sim. negócio dos dados. Sim. E como que você faz essa integração. Ele fala muito disso, de focar na qualidade, de você quebrar os silos, que a governança é uma ação corporativa. Então o livro é bem legal porque ele traz isso, né? Como que você engaja pessoas não técnicas e não dados com a Uhum. área de dados. Sim. E aí você começa a criar essa cultura, digamos Ah. assim. Então é bem interessante. Sim. E aí aí eu fiquei lá até final do ano passado, né? Final de 24. Uhum. E aí também, no final de 24, eu recebi um convite aí de um outro desafio, né? De ir para, né, pro DASA, né? Onde eu tô hoje ali, também responsável pela área de governança, analytics. Mas hoje o escopo é maior. O escopo é maior, o escopo é maior. Na Unimed devia ter um time lá de 30, 40 pessoas, hoje o time é quase o dobro disso, né? 90 pessoas. Sim. E aí o desafio era esse, né? De reestruturar essa área, né? Acho que a DASA vinha por uma questão de transformações, enfim, até de posicionamento de mercado, tinha esse desafio de reestruturar a área. E também, né, para minha surpresa ali, a gente montar de novo o ambiente do zero, né? Então eu cheguei lá e falei, pô, mas cara, cadê os dados? Né? Onde estão os dados? Cadê o Data Lake? Aí me mostrar, falei, calma, vamos ter que dar uns 2 passos para trás Sim. aqui, vamos ter que refazer algumas coisas. Então a gente tá justamente nesse desafio agora, né? Pós 5 meses, estou no 6º mês lá. Então a gente definiu agora uma arquitetura nova, também olhando muito para as pessoas, né, papéis e responsabilidades, quem vai fazer o quê, mas já trazendo essa cultura da governança de dados que também não tinha, Sim. né? Então de já definir os responsáveis, de trazer os melhores padrões, né, de acordo com as políticas. Então assim, a jornada é a mesma. Então Sim. a gente só está começando de novo com uma outra tecnologia, mas os desafios são os mesmos. Sim. Os desafios eles estão muito pautados em pessoas, não adianta. Muito pautado em pessoas. E onde é que entra no meio do caminho ali, porque tem Dama no meio do caminho. Tem a parte que tu também eu vi no teu LinkedIn, que eu não sabia que tu também deu aula durante um tempo, né? Ou não sei se tu tá dando aula também, né? E onde é que entra a parte de dormir no meio de tudo isso? Verdade. É muita coisa. E aí, falando até antes do Dama, né? Desde a época que eu fiz o PMP, lá atrás, aí eu sempre comecei a atuar com muita coisa de voluntariado. Então, na época, eu peguei voluntariado no PMI, e aí fiquei participando de atividades lá, fazia evento, né, enfim, os eventos. E aí depois até que eu fui diretor de marketing, nada a ver, né? Fui diretor de marketing do PMI durante 2 anos, nada a ver, né? Mas, enfim, estava no pessoal envolvido, né? Eu falei, cara, tem um desafio aqui, né? Você topa? Vamos. 2 aninhos só, né? Então, tá bom. Aí fiquei 2 anos lá nessa função de diretor de marketing, depois aí saí da diretoria, entrei no conselho de governança do PMI, a gente, né, mexia em estatuto, política, também fiquei mais 2 anos, 2 anos, e aí nesse meu tempo também comecei com o Dama, porque comecei a me envolver com governança de dados, eu fui atrás, né, falei, cara, quem que fala, se tem um PMI para projetos, tem que ter alguma associação para dados, e aí descobri o Dama, e aí já tinha um capítulo no Brasil, né? Enfim, isso foi lá em 19, foi em 2019. Então eu fiquei em paralelo ali com o PMI e com o Dama ali, e aí comecei a me envolver nessa época. Isso então já faz uns 5 anos, né? Desde então. Então hoje somos em 6, né? No Dama Brasil. E aí continua. Eu saí do PMI e falei, não dá, é muita coisa, né? Tem que dormir. E aí, mas todo no Dama ainda a gente, né, tem algumas novidades, eu acho que para esse ano aí, de trazer o DMBOK, né, em português. Então a gente está esperando aí, né, o Dama Internacional fazer aí a divulgação e lançar o livro, trazer o CDMP em português também esse ano, né? Já anunciaram aí a versão DMBOK, né, a versão 3, né, aí para 27, talvez. Sim. Né? Porque ele é uma versão que, vamos supor, você vai olhar o capítulo de DW lá, ele vai falar ainda de uma metodologia muito antiga.
né? Vai falar de DW, de Sim. Imo, Kimball, Uhum. né? As tecnologias antigas. Você vai falar o capítulo de BI e de Big Data ainda é muito simples, né? Tudo que é dado não estruturado está no capítulo de Big Data. Né? Então tem alguns capítulos que realmente precisam de uma revisão, né? Porque Sim. a gente teve uma evolução grande, né? De conceitos e tecnologias. E aí entra a questão da aula, né? Que Uhum. uma coisa vai puxando a outra, né? Então, também eu estou dando aula lá na FIAP, né? De governança de dados, até por conta desse assunto Uhum. da governança de dados tá mais em evidência, né? Então, o Ronca lá, o Rafael me procurou, né? Junto com o Floriano, o Edu, falou, cara, a gente tá tendo uma demanda, uma procura de a gente colocar uns cursos aqui de uma disciplina de governança dos nossos cursos. Então, fizeram um piloto lá, colocaram em um curso. Governança de dados tá dentro de qual curso lá? Tá no curso de liderança estratégica hoje. Legal, Tá interessante, no né? curso Sim. de BPM também, Olha. né? Então a gente. Porque basicamente é isso, né? O curso de liderança, você tem lá gerentes, executivos. Uhum. E aí, como que às vezes muita gente são gerentes de tecnologia, né? E aí você fala, cara, mas às vezes nem toda empresa vai ter uma vertical de dados ou vai ter um CEO ali. Sim. Então, de repente, hoje, essa responsabilidade de você entregar valor com um dado, ainda Uhum. mais nessa era de IA, Sim. ela vai cair para quem? Pro cara que é o gerente de TI. Uhum. Então, se esse cara da TI não conhecer um pouco de como, né, estruturar um programa, de como ter pessoas com perfil de dados e não necessariamente técnicos de tecnologia, né, muito mais no contexto do analista de dados, né, de você analisar, interpretar, explorar, ser provocativo né, e de ir pro negócio e provocar mesmo, né, Sim, cara, sim, ó, sim. Uhum. porque você tem que conhecer o negócio, conhecer TI, conhecer os dados e entregar uma análise um pouquinho mais robusta ali. Então o curso ele serve tanto para trazer essa ótica da importância dos dados para quem é do negócio, Uhum. porque você acaba tendo desenvolvimento de pessoas dentro das áreas de negócio com alguns skills mais técnicos, Sim. quanto para a área de tecnologia. Então Uhum. o curso vem para isso, né? Uhum. Então a procura, né, foi boa. Teve gente que falou, ó, vou me matricular no curso até para ver o curso de governança. Uhum. Então eu comecei lá esse ano algumas turmas e a gente já tem turma já para o segundo semestre agora, para o ano que vem. Legal, Então cara, essa legal. pauta até da IA, e aí a gente, né, voltando de novo, né, a gente não entrou, porque a IA, né, até esse contexto a gente não tinha IA, né, nessa Sim, jornada. sim. Mas falando de IA hoje, é mais um motivador para a governança de dados, né, porque a governança, como eu falei, deu boom ali na LGPD, aí de novo deu uma época Vale ali, né, que caiu na commodity do DPO, né, ninguém fala mais de DPO, né. Sim. Primeiro era uma profissão emergente ali em ascensão, depois comoditizou e ninguém fala mais de DPO. No máximo dá um chapéu pra alguém e Ninguém despede. fala. Nossa, na época quando deu esse boom aí, tava todo mundo falando como uma grande oportunidade, Pois porque é. o mundo inteiro vai precisar dos GPOs, e era o cargo do futuro. Era o cargo, exato. Sim. Não se fala mais, né? Não. Né, e assunto, assim, lógico, é uma profissão importante, Sim, sim, necessária. sim. Hoje as empresas têm, mas não é mais aquele Sim. glamour que era, né? Então, é lógico, é muito focado hoje no jurídico, porque é uma interpretação de lei, basicamente. E aí, quando o pessoal viu, né, a regulamentação de cara, a LGPD é fichinha, Sim. né? Perto do que do que foi. Né? Uhum. Porque você conseguia olhar para a lei, interpretar a lei sobre a ótica do uso do dado. Posso Sim. usar, não posso usar para essa finalidade. É simples, né? Então o cara, sim ou não. Tem bases legais, Mas agora- tá parado, ok, segue. Exato. Sim. Agora você vai olhar para uma lei de regulação de e você vai querer olhar viés de um algoritmo, Uhum. né? Qual que é o grau? Porque, Aplicabilidade. porque a lei é pautada no grau de risco. Sim. Como que, assim, por mais que a NPD puxe, né, ela vai criar um órgão específico ali para olhar para mas isso não tem como ficar na prerrogativa de um DPO Uhum. de medir o grau de risco de uma aplicação, né, Sim. de um algoritmo. Então vai ter que ter aí um órgão multidisciplinar, né, que vai ter que ter, eu acho que o jurídico envolvido, privacidade, vai ter alguém técnico, muitas vezes, né, por a questão da IA explicável aí, Sim. vai ter que ter alguém para poder dizer se tem risco ou se não tem risco, Sim. né? Então, de novo, né? Aí vem o segundo boom da governança de dados, muito motivado agora por conta Uhum. da IA. Deixa eu só voltar um stepzinho bem rápido aqui, tá? Que você comentou do Dama, assim. Vai explicar um pouco mais, tá? Dama, eu acho que é importante. Não é todo mundo que conhece, pra gente é muito comum, né? Isso. O DAMA é a Data Management Association, né? Associação de Gerenciamento de Dados, é um órgão internacional, né? E aí ele abre, né, incentiva a abertura desses capítulos, países, alguns países têm mais de um, inclusive. E aí é isso, é uma instituição sem fins lucrativos, né, que tem como objetivo divulgar
e conscientizar as pessoas sobre o uso e as melhores práticas da gestão de dados, Sim. né? E aí o Dama tem o livro, né? O framework, que é o DMBOK, né? Sim. Que tá na V2 agora, né? E basicamente o que ele traz é isso, são umas regras de melhores práticas da governança na ótica da gestão dos dados, né? Porque uma coisa, aí a governança é muito focado na estratégia. Ou Sim. seja, que eu falei, o que eu, né, definir a regra do que eu tenho que fazer. Uhum. E o como eu vou fazer, que é a operação, é a gestão em si. Então a governança vai dizer o seguinte, deixa eu definir como eu vou fazer gestão da qualidade do dado. Na hora que você operacionaliza isso, você está fazendo gestão de qualidade de dado. Sim. E aí, então, se você olhar o Dama, ele tem 16, 17 capítulos, né? Então, desde a governança, aí tem um capítulo de ética, gestão, e aí depois cada uma das 11 funções do Dama tem um capítulo específico, e todas elas são estruturadas da mesma forma, né? Você tem as atividades ali de planejamento, controle, operação, né, e desenvolvimento, e é processo, né? Então, assim, entradas e fornecedores das entradas, as atividades que você executa e quem executa, e as atividades de o que você gera como entrega daquele processo e quem consome. E aí você tem basicamente as ferramentas que você utiliza e as métricas, né? Então cada capítulo tem um processo, é processo mesmo. Muito parecido com o PMBOK, né? É diferente porque o PMBOK ainda é mais fácil. Sim. Vou te falar que é mais fácil. E o PMBOK ainda você consegue ver uma relação lá dos 47 processos, 45 processos. Você consegue ver uma relação entre eles, né? Quando você vai montar um cronograma, né? De linhas de base, tudo, né? Você consegue amarrar, gestão de risco, e o PMBOK não, porque na verdade você pode fazer a gestão do dado isolado, você pode fazer a gestão de qualidade, pode fazer a gestão de metadados, você pode fazer o MDM, não necessariamente você precisa do framework todo. Isso. Você pega o que faz sentido. Isso, faz sentido. Pega a peça do Lego que faz sentido, né? Exato. Mas quando a gente tá falando de programa de governança, aí que é o mais amplo, mas aí você começa a ver as relações entre os processos, né? Porque, assim, não tem como... Você vai falar de arquitetura. E aí a arquitetura, você deriva para modelagem quando você fala de área de interesse, modelo conceitual, lógico e físico. Aí quando chega no modelo físico, você vai para metadados. Aí você tem que falar de gestão de metadados, que tá lá. Aí a gestão do metadado vai te levar para um catálogo e linhagem. Isso não tá lá. Muito provavelmente vai sair na versão 3, né? Pra você explorar mais esse tipo de coisa. Aí depois que você tá falando de materializar a tabela, o dado numa tabela, tem o capítulo de Storage Operation, ou seja, qual que é o melhor banco apropriado para aquele tipo de dado que você vai armazenar. Então, você, né, Storage Operation. Aí, dados mestres ou dados referenciais, né, ou Big Data, de novo, é a relação que modelagem você precisa para esse tipo de dado em qual banco. Mas isso não tá claro lá, Então, né? isso não tá claro lá, mas você começa, uma coisa puxa a outra. Por isso que é Lego. Exato. Entendeu? Aí tem um capítulo de data de gestão de documentos e conteúdo. Que é documento. É um documento corporativo, você fala assim, um documento do jurídico, uma RFP, é um documento da empresa, mas que não é nenhum dado transacional, não é um dado mestre. E como que eu armazeno isso? Como que eu faço a gestão de um documento na empresa? Você não vai estruturar num banco, mas é um documento. Então tem um capítulo para isso lá que pouca gente fala, né? Então você vai fazer gestão, não vai, cara. Coloca num drive lá, ou às vezes tá na máquina de alguém na empresa, né? Então muitas empresas nem olham para isso. Aí tem um capítulo de interoperabilidade, né? Que pouca gente fala também, porque às vezes você paga assim, o ETL, que já tá no capítulo de DW, é o suficiente para mim. Não vou nem olhar o capítulo de interoperabilidade. Então, necessariamente você pode implementar. Mas o Data Architecture provoca isso. Leva a isso também. Quando a gente fala que o principal capítulo, né? A entrega da arquitetura é esse Enterprise Data Model, né? Que é esse modelo de dados corporativo. Então você tem isso de ponta a ponta. E aí depois tem mais uns capítulos que vão falar de assessment, né? Basicamente ele te explica ali como fazer um assessment para medir o nível de maturidade do dado. Aí fala ali de cultura e mudança organizacional. E basicamente esses dois capítulos finais ali, eles nem caem na prova, né? Ele fica ali focado até BI e DW. Então, é um livrinho bom para ler, 600 páginas ali. Baita corpo de conhecimento. É um baita corpo de conhecimento. É lógico. Tem outros frameworks, né? Tem outras literaturas, outras formas de fazer, mas eu acho que para ser um livro ali deixa eu ver o que tá falando sobre esse tema. Eu acho que... Até antes a gente entrar no quanto que a IA tá puxando com mais força esse tema, né? E até pegar um pouco de percepções de vocês, assim. Se a gente olhar antes desse movimento, ele teve um marco que foi a LGPD que forçou um pouco o movimento, veio a figura do DPO, começou a se falar um pouco mais sobre o aspecto de proteção, risco envolvido do dado pessoal.
Mas como é que vocês veem aqui, até abrir para os dois, assim, como é que vocês veem essa evolução do tema governança de dados no mercado? Porque eu tenho uma percepção minha, assim, sabe, quando eu olho. Eu acho que algumas coisas, em alguns momentos elas andam, depois elas ficam andando meio de lado, assim, sabe? É um tema muito difícil ainda de estar eu acho que ele tá meio que na pauta, mas eu não sei o quanto que ele desdobra em ação, sabe? No momento eu sinto que ele fica muito em pauta só. Puta, a gente precisa falar sobre isso, mas, sabe, quanto que desdobra, vai pra ação e vai pra estratégia, eu tenho questionamentos, tá? Quer começar? Quer começar? Eu tô até ouvindo vocês aqui, fazendo alguns devaneios, porque a gente tem um episódio nosso que a gente fala de governança de dados, né? Eu não quero ficar repetindo o que eu falei lá, né? Que é a minha visão, é legal pegar a visão, Gabriel. Mas a mudança que eu tenho percebido, eu acho que ainda as dificuldades são as mesmas. Eu acho que ainda a palavra governança, eu não vou poupar aqui até pra gente se divertir um pouco, mas, cara, é uma palavra que as pessoas interpretam como chata pra caramba. Putz, o cara vem falar de governança e acho que ele tá querendo me atrapalhar. Então, assim, O cara já vem com cara de chato. eu não acho que isso mudou, porque inclusive uma série de executivos vive me perguntando, cara, me convença que esse negócio me traz resultado, sabe? Me beneficia de alguma forma. Me beneficia lá na ponta, sabe? Então, assim, ainda tem muito dessa discussão. Eu acho que com a IA isso está sendo acelerado, então teve um momento da LGPD acelerar, agora a IA vai acelerar mais ainda. E o que eu tô tentando fazer, pelo menos na minha visão, para que a gente tome um rumo, porque assim, ó, a gente já tem um monte de framework, já tem um monte de processo, já tem um corpo de conhecimento muito rico. Esses mecanismos acelerando para que o awareness cresceu muito, e aí há mais velocidade. O que para mim é estratégico nisso? Abordagem. Como eu falo desse treino, para que todo mundo consiga entender, e pra gente também fazer alguns movimentos de sair de ser um negócio de foi muito defesa para ser mais ataque. Esse resultado na ponta. O que eu tenho olhado muito, né? Como é que eu faço uma governança não tanto invasiva? Eu tenho eliminado palavras como implementar governança. A gente tava falando sobre as pessoas e tal, até lembrei, tem um cara no MIT, que eu tô fazendo a formação de CDO do MIT. Legal. E tem um professor lá que ele fala, traga o regular people, que é as pessoas do dia a dia, pra jogada. Então eu tenho que falar a linguagem delas. O non-data, né? É Isso. o non-data people. Eu falo, traz o regular people pro jogo. Então tem Sim. que falar a linguagem delas, parar com esse negócio complicado, né? Falar de ISO, de não sei o que, tudo isso é importante? Mas não tá fazendo andar, tá fazendo andar de lado ou pra trás. Sim. Então eu tenho olhado muito pra abordagem, não ser algo muito invasivo, em chegar pras pessoas e dar consciência. E não importa, todos são criadores ou consumidores de dados, dependendo do processo que eles estão. Cara, nesse processinho que tu faz aqui, ó, tu gera dado, tu consome dado, tu já tem awareness desse chapéu. Eu não chego, agora você tem essa responsabilidade, tu tem que trabalhar mais. Eu boto um chapéuzinho no cara lá, né? Hoje tudo se gamifica, né? Inclusive. Então, o que eu tenho percebido é o foco que ainda falta é a abordagem em cima de pessoas. Porque ferramental já tem um monte, framework já tem um monte, então a gente precisa ver como fazer ainda a dor pra mim tá no change management. Eu vejo poucos conseguirem fazer. Vamos implementar, cara, isso já mata o time. Vamos socar mais trabalho pro cara, isso já mata o time. Pega até um exemplo, eu tava ajudando a desenvolver uma ferramenta de data quality, quando a gente olha as dimensões de qualidade de dados que faz parte da governança, não é claro para as pessoas se eu tenho um nível de completude baixo, que métrica que impacta aquilo. Que tipo de análise lá na ponta vai ser debilitado ou vai estar mal analisado por problema de qualidade de dados. Isso não é claro ainda. Ainda fica um KPI lá numérico. Beleza, a completude é 70. Isso é bom ou é ruim para mim? Porque não tem esse link ainda da qualidade de dados com requisito de negócio. Com o que impacta no negócio. Então, para mim, eu particularmente tenho visto tudo como um acelerador para melhorar as abordagens nas pessoas. Porque o resto já tá cheio. Sim. Então eu tenho toda hora pensado assim, cara, como é que eu abordo diferente? Como é que eu conto essa história diferente? Como é que eu deixo claro pro cara que a qualidade do cara vai impactar o negócio, vai impactar isso, vai impactar aquilo. Até tem um exercício muito legal que um cara criou lá do MIT. Eu não lembro o nome desse professor, mas eu lembro o apelido dele e ele assina assim nos livros, The Data Doc. Tá? Ele criou um exercício que chama FAM, que é Friday Afternoon Measurement. Que ele fala, todo mundo que não consegue ver o impacto da qualidade dos dados, eu chamo pra uma sexta-tarde e falo assim,
extrai uma base para mim lá de 100 registros e pelo menos até umas 15 colunas, vamos sentar aqui na mesa e conversar. Ele senta na mesa e ele começa, olha, o que é um registro perfeito para você? O que tem que ter? Ah, isso aqui, beleza. Então agora vamos olhar essa base. Toda linha que não tiver alguma coisa certa, vamos taguear como, ó, a data tá errada, tá faltando nome, tá faltando endereço. Tudo que tiver alguma falha, que não seja perfeita, a gente vai taguear. Todas que estiverem perfeitas, a gente vai pôr um custo de $1. Porque teve sistema, teve processo para gerar aquela informação. Todas que tiver algum equívoco, a gente vai falar que custou 10, porque alguém vai ter que arrumar esse negócio. E a gente vai ver o quanto que tá eficiente a tua base. E assim, é batata, numas 2 horinhas ali, olhando aquela base e brincando, a maioria das empresas diz, nossa, minha base, eu perco 70% do meu tempo em qualidade de dados aqui. Sim. Custa muito. Custa muito. Então, essa visão, eu acho que tem que começar a ser mais claro. Ainda tá muito, principalmente no Brasil, defesa. Ai, medo. Muito sendo implementado governança por medo ainda. Como que a gente trabalha as pessoas para levar para ataque, para dinheiro mesmo, para resultado perante um ano difícil, desafiador? Como que eu dou resultado com esse corpo de conhecimento muito rico que foi criado? É isso, falei demais. Excelente. Faz sentido? Já Faz deu todo tomar uma água. Me deu várias conexões aqui pra gente falar, mas faz todo sentido. Não, excelente. Eu acho que, primeiro, você não vai, às vezes, governar todos os dados da empresa e colocar tudo no data lake, porque você vai, é isso, é custo. Sim. E você não vai usar tudo. Vai cair na mesma história do DW, né? Bota Exato. tudo e nunca consegue colocar tudo. Então, e ainda mais hoje, né? Se o dado não gera valor, só gera valor se ele é usado. Se ele não é usado e não gera valor, ou ele é custo, ou ele é risco. Né? Quer dizer, o custo já foi, que você já colocou lá dentro. E é risco porque, né, pode vazar. Então é isso. E aí traz um pouco dessa questão de você meio que tentar desburocratizar a governança. E aí teve até uma palestra que eu vi do Gardner que falava assim, quer perder um amigo, começa a falar, quer falar de governança de dados, né? Você vai perder na hora. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de... Cai o dor do cara. Muda a abordagem, né? Fala de outra coisa. E aí o que é legal, eu acho que é uma abordagem que até a gente fala no curso lá, é quando a gente começa a falar de produto de dados. Porque quando a gente fala de produto, você consegue fazer uma governança incremental. Sim. Né? Então, peraí. Evolutiva, né? Evolutiva. Porque no final do dia, qual que é o dado que eu preciso para esse produto? Então, você vai fazer uma gestão por produto, e aí você vai medir eficiência, vai medir o indicador, e a partir do momento que aquele produto deixar de fazer sentido, você vai descontinuar ele, né? Então, aí vem uma questão dessa arquitetura mais distribuída do consumo do dado também, porque você está jogando os produtos nas pontas, de uma certa forma, você dá autonomia até para as áreas criarem, e aí você começa a medir essa eficiência e esse custo, né? E aí você não vai ter todo o dado no lake, porque às vezes realmente não faz sentido. Mas você sabe onde eles estão. Você sabe onde eles estão, e aí tem as métricas dos indicadores. Quando você falou, né, cara, é isso, né? Às vezes ele vai andando muito de lado, porque você não tem como medir. Sim. Então, quando você consegue, né? Você tem lá um indicador estratégico, cascateia o seu planejamento, né? Seja, o BSC, o KR, enfim. Sim. Você consegue atrelar um key result na ponta do dado, você começa a ver que o quanto ele interfere na estratégia da empresa. E aí você fala, cara, faz sentido investir aqui. Né? Então, assim, a gente tava falando ontem sobre isso. Área de cadastro de dados. Então, o que o cara precisa cadastrar do cliente? Nome, CPF e endereço. Só. Mas o time do CRM, para ele tá ok. Mas o time do CRM, para fazer uma campanha, precisa do e-mail. E o cara do cadastro falou, não, mas eu não coleto e-mail. E para mim tá certo a completude aqui, 100%. Mas você tem o e-mail? Não tem. Na minha parte do processo, a completude tá 100%. E aí, pro cara do CRM que precisa do e-mail, é 0. Eles falam, o dado não me atende. Ou não tem o dado na empresa. Requisito de negócio. Que é o requisito de negócio. Então, se você... E aí de novo, né? Sair do silo. Né? Então, assim, você não torna... E aí, governança é sobre pessoas e é sobre negócio. Só que quem viabiliza é a tecnologia. Mas se o negócio lá, se você não ouve o cara do CRM, e o cara, o que é a qualidade do dado para você? Eu preciso do e-mail, preciso do WhatsApp... Preciso ter um canal, como que eu me comunico com o meu cliente? O cara do cadastro, olha pra isso. Né? Então aí você pega essas percepções diferentes do que é a qualidade e do nível de maturidade que você tem do dado. Mas aí realmente, entre a LGPD e a IA, teve um andou de lado, né? Porque aí, de novo, baixou a bola ali, todo mundo meio que se adequou, e aí agora volta com força, por quê? Aonde que tá a IA? Né? Que dá, assim, não tem IA sem dados, você precisa do dado. E aí, qual que é o desafio da governança da agora? Porque você está usando dado não estruturado.
Agora tu tá tendo que correr atrás de tudo que já deveria estar mais pronto, mas uma velocidade de ação que ela tá forçando o ritmo, Sim, cara, pra exato. ontem, né? Porque a evolução que a IA tá provocando tá muito acelerada. Muito acelerado. Porque enquanto a gente tinha, vamos falar do machine learning só, Aham. Sim. o dado tá no banco, tá estruturado, você tem Uhum. lá o cientista de Tá dados, num o cara ambiente acessa, controlado. o ambiente controlado, e você tem pouca gente mexendo no dado. Isso. Uhum. Porque você precisava de um cientista de dados, cara, Isso. E a capacitado. democratizou, abriu, né? Exatamente. Então, quando a IA generativa vem e massifica o uso, e com qualquer dado, aí você fala assim, inclusive ela não usa o dado estruturado, né? Uhum. Na Sim, verdade, sim, ela usa o sim. dado, então você vai colocar o quê? O áudio, o texto, O vídeo. o vídeo, né? Ou Uhum. agora, assim, você já nem precisa mais transcrever o áudio para texto, ou seja, ela já vai direto no áudio, e já Uhum. coleta o dado, né, direto do áudio. Então, assim, entrou numa complexidade que ninguém estava preparado para esse avanço rápido, no sentido da governança. E aí não falo nem da governança do dado, falo da governança da IA mesmo, Uhum. né? Porque agora a discussão é essa. Mas como que eu controlo o uso da IA na empresa? Sim. Porque agora todo mundo tem informação de tudo. Sim, sim. Deixa eu E aí- fazer um parênteses rapidinho. Ele falou sobre, né, pô, a governança faz muito sentido, tá? É do negócio e a gente tá falando sobre negócio, na verdade. Mas ela vem muito da TI arrastando isso. Mas eu tava pensando por quê, né? De novo, tá? E até nas normas ISO, a norma de governança de dados, ela é filha da governança de TI. Uhum. Então, se pega a de TI, é a ISO 38500. A de governança de dados é a ISO 38505, Uhum. parte 1 e 2. Então, tipo assim, já vem com esse viés, entendeu? Nasceu ali. E aí ficou muito tecnológico. Né? Não ficou de Sendo- negócio. sendo com que, tecnologia. nasceu e aí tornou um desafio muito grande a partir desse nascimento equivocado, Aham. porque dados é totalmente orientado no negócio. Sim. Sabe? Não tem porquê Não, tu é. colocar o dado dentro do Data Lake se ele não tem É. nenhum objetivo de tomar decisão, de planejamento, de análise, qualquer coisa pro negócio. Não tem, sabe? Então ele ficou muito enviesado É. nisso. Porque assim, você quer tirar um dado relatório operacional, você vai no RP. Uhum. Monta um relatório no RP, você tem lá um relatório, Uhum. né? Sim. Agora, assim, a gente tá falando quando a gente, né, a provocação da governança é muito, assim, estratégia. Uhum. Estratégia, transformar o dado, extrair valor para estratégia. E isso que você falou é um ponto importante, né? Da gente sair do data offense, né, do data defense pro data offense. Ou Isso. seja, como que eu monetizo? Como que eu crio um novo negócio? Novos como produtos de dados. novos produtos de dados? Que isso como... aumenta o valuation da minha empresa. Exato. Sim. Exato. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, tem empresas aí hoje, né, que valem muito, porque, na verdade, o que o cara tem Cheio de ele produto de dados. é produto de dado, é um pipeline que ele fez ali, no fim ele tá entregando valor com aquele produto. E aí, de novo, gestão de ciclo de vida de produto, né? Então, você tem um backlog, você vai colocar numa esteira, você vai melhorar, né? Não necessariamente ele vai estar pronto e perfeito no primeiro momento, mas você entra num processo evolutivo, e aí você entrega valor, porque no final a pessoa tem que usar, né? Então... E aí, de novo, né? Voltando, você não precisa ter tudo, né? Assim, dá para você extrair valor da camada operacional? Dá. Às vezes você precisa do operacional para poder responder algumas perguntas do negócio. Mas o que eu falo muito pro time é assim, a gente precisa provocar o negócio. Uhum. Porque às vezes o negócio também não sabe nem fazer a pergunta Não sabe, certa. não não tem sabe, Então, quando a gente né? tá falando do insight, e aí eu vou voltar num ponto aqui, que é até a questão de skill, né? E aí, de novo, por que é sobre pessoas? Se você pegar o relatório lá de 25 do Fórum Econômico Mundial, a primeira habilidade a se desenvolver de 25 a 30, a gente tá falando de pensamento crítico. Sim. Sim, sim. Então, assim, é ensinar as pessoas a fazer as perguntas certas. Porque Uhum. se ela faz a pergunta certa, muito provavelmente o dado tá lá já parado. E aí tem também um pós, né? Quer fazer a pergunta certa e tu começar a olhar mais para fatos e menos opiniões ou menos interpretações, né? Cara, quando tu faz a pergunta certa, tu tem um fato que é o dado que tu tá te dando uma resposta, tu tem um pouco mais de uma verdade, né? Nesse momento. Aí tu Exato. consegue tomar ações diferentes. Porque senão todo mundo tá discutindo em cima de opinião hoje em dia. Até numa estratégia de negócio, em vários momentos, tem muito viés de tomar decisão tá baseado nos cabelos brancos, ou desculpa, ausência de cabelos. Mas essa piadinha interna, nós não pode passar. E o cara fala, já tô aqui há 40 anos, não sei como é que opera isso aqui. Eu já sei, mas na dinâmica de mercado atual, não, é outra dinâmica, sabe? O teu know-how anterior te trouxe até aqui, não necessariamente as suas decisões Sim. para o futuro elas são as melhores. Se tu começa a olhar com as perguntas certas em cima das evidências que o dado vai te trazendo, tu vai ter mais mecanismo e alavanca de negócio, né? Então é uma mudança bem significativa. E não né? é só o dado, porque antigamente você tinha pouco acesso ao dado. Sim. Era muito o seu dado da sua operação. Então hoje em dia você tem o dado do mercado, N fontes, né? Então assim, é você trazer isso, você tem muito dado aberto também que você pode, né, de
market share das empresas, de consumo, Olha como de assim. Mas antes ainda você tinha que ir atrás desse dado. Não, antes hoje, tinha que ir hoje a atrás. IA já tá treinada com ele. Hoje algumas plataformas de dados já tem esse dado lá. E as Pra você IAs consumir. também. E as Você IAs já pega- tem isso. Eu tava falando com um cliente esses dias, ele falou assim, a gente montou uma IA para responder sobre os nossos produtos dentro da nossa plataforma. Daí ele falou, a gente fez um teste, fez mesma pergunta sobre os nossos produtos lá no chat GPT. Tem mais detalhe que o nosso. Tá vendo? Tipo, os caras já indexaram. É. Sim, sim. Então tem coisa que é externa que já tá nesses modelos que estão pré-treinados. E daí eu posso, num certo momento, como é que eu trago esse modelo pré-treinado para trazer velocidade para dentro de casa, junto com o meu processo de negócio, meu conhecimento de negócio, com o meu ouro, para montar os meus modelos proprietários para esse outro produto de dado com mega valuation. Aí acelera isso também. Acelera isso também. E aí você entra nos agentes, né? Que cada Isso. um olha uma coisa, monta outra, aí é esse processamento, né? Então, assim, aí a gente tá falando o quê? Um grande volume, Uhum. de um tempo de análise muito curto, porque, né, você tem hoje dispositivos, tudo conectado, e você tem né? E aí você precisa armazenar, e precisa analisar, e precisa, ao mesmo tempo que você tá analisando, interagir. Você vai fazer a pergunta para tomar a melhor decisão. Então, assim, não tem como você tomar a decisão com um dado de uma semana atrás hoje. Né? Você precisa do dado, né, no nível de resposta quanto antes. Né? E aí, de novo, né, essa questão da importância da governança tá por trás de tudo isso. Então, assim, aí a gente saiu desse salto de 20 anos, né, do mainframe, do que a gente falava, do ciclo de vida do dado, para hoje tá falando do dado em tempo real de uma IA conectada. Que nem vida que nem vida de bicho, né? Tipo, é 1/7, né? E aí eu acho que agora com a IA a gente tem que encontrar algum bicho que cada um ano vale uns 20. Não, tá muito rápido. E aí, assim, o salto tá muito. A cada mês sai alguma coisa nova, sai uma ferramenta nova. Então daqui a pouco vai vir, né? Tá falando da computação quântica aí, e daqui a pouco os processadores e a tecnologia vai evoluir, diminuir o custo de novo, é mais um salto que a gente vai ter. Né? A cloud computing cada vez mais evoluída. Então, assim, e armazenando o volume de dados. Então, de novo, falando do desafio, né, da IA, eu acho que é um pouco esse. Não tem como você vai colocar o dado. Você confia que o dado que a IA tá te trazendo, que tá certo. Certo? Você confia que tá certo. Deveria sim. Então, por trás, quem que tá montando a gente, você tem que ter essa preocupação da qualidade do dado, senão você tá tomando decisão errada. Então a gente volta, sempre você vê que a gente acaba voltando nos mesmos, nas fundações. Então, assim, por mais data offense que você seja, se você não tiver a base, né, bem feita, a fundação construída, você vai ter problema. Isso pode ser com qualquer tecnologia. Então, por isso que eu ia falar muito do método. Então, né, método. Aí, de novo, pessoas do reskilling, né, ou do upskilling, e aí olhando muito mais pro soft skill, porque eu acho que tecnologia, cara, não adianta você especializar na tecnologia hoje, que daqui a pouco ela vai mudar. Semana que vem você já... Então você tem que ter um ambiente que tem essa flexibilidade de ser agnóstico, de você plugar até soluções diferentes, barramentos diferentes, né, porque naturalmente hoje as pessoas têm mais de uma solução. Então você tem que ter que ser flexível para usar o melhor de cada uma. Essa capacidade de orquestração. Essa orquestração, né? Essa orquestração dos agentes de IA com fornecedores diferentes. E e aí o dado vai chegar na sua mão para você avaliar. E aí é o nível de confiabilidade que você vai dar para aquele dado que está chegando, né? Sim. Eu vou ainda insistir na mesma pergunta. Eu acho que a gente falou um pouco dos desafios da abordagem, enquanto que a IA está forçando um pouco mais esse ritmo. Mas eu queria escutar muito isso de você, porque a gente está mais no papel de consultor, né? Você está numa outra posição, que você está dentro do meio corporativo, obviamente já tem os desafios ali, mas também está liderando ali o Dama, está dentro de uma universidade também guiando aí uma educação, né? Porque uma coisa é a IA forçar esse ritmo, outra coisa é o quanto que as empresas entenderam isso e já estão indo para uma ação de trabalhar uma jornada, trabalhar um programa, não uma implementação, né? Mas começar a fazer algum movimento. Tu sente que as empresas já estão fazendo esse movimento ou elas só criaram awareness nesse momento que precisam investir, mas ainda não fizeram, sabe? Eu acho que tem dos dois ainda. Tá? Quem criou quem conhece e entendeu a importância. Você vai falar grandes empresas que são reguladas. Então você vai falar, vamos supor, saúde. Lá tinha uma resolução normativa que eu precisava implementar. E aí, uma vez que tem uma resolução normativa, ou seja uma telecom, que seja um banco, ou que seja qualquer segmento fiscalizado,
e aí até por conta da regulação, uma vez que eu tenho que investir, vamos fazer da melhor forma. Uhum. Porque eles já perceberam a importância do dado. Mas por quê? Muito puxado de novo, pelo negócio. Enquanto foi uma bandeira só da tecnologia, eu acho que assim, vamos fazer o mínimo necessário. Uhum. A hora que virou uma bandeira do negócio vê essa importância de que, olha, a gente precisa do dado para gerar valor, aí o cara fala assim, então beleza, entendi o porquê que a gente precisa de um programa um pouquinho mais robusto de governança. Sim. Então quando o negócio entrou, porque no final do dia o dinheiro tá no negócio. Sim. E o dinheiro tá lá. TI, mantém as coisas rodando e não me atrapalha, né? Então, assim, o dinheiro do projeto tá aqui. Aí, quando você traz o conceito do data, né, de usar como produto, e o negócio falando que ele precisa, aí eu vejo as empresas se mexendo nesse movimento. Sim. Então, tem muitas pessoas hoje que estão na frente de líderes de dados das empresas que não são necessariamente de TI. Uhum. Então, assim, tem empresas que a área do CDO tá no marketing. O CDO tá no RH, porque depende do negócio da empresa. Então, você começa a ver nessas empresas esse movimento. Então, assim, mais que empresa que tem um certo poder ali também para fazer esse investimento. Porque no final do dia, você tem que ter uma equipe, você tem que ter ferramenta, você tem um custo associado. Então, quando você consegue ver que te traz mais benefício do que custo, ok. Agora, tem empresas de médio porte ainda que eles não fazem, mesmo sendo uma questão de regulação, não faz absolutamente nada. Sim. Então, assim, não faz por quê? Porque não viu a importância, porque usa o dado ali só para operação, ou porque acha que vazamento de dado aqui não vai acontecer, não tenho problema com isso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem os dois. Tá? Não vejo um movimento de querer fazer porque governança também é bonito. Não existe isso. Né? Começa por uma questão de necessidade. E aí, quando a gente vai para aula, né, aí eu faço muito isso, essa enquete ali, né? Pessoal, a maior parte não desconhece do tema ainda. Então, eles estão vendo a governança pela primeira vez na disciplina. Sim. Então, algumas empresas já têm algum contexto, poucos têm no nível de implementação do programa. Eu digo poucos, 20%. Vou te falar que uns 30% conhece mais da operação, da gestão do que do programa. E os outros 50% não conhece. É a primeira vez que está falando do tema. É, porque eu começo a olhar isso, mais ou menos assim, fazendo uma analogia quando eu converso com pessoas sobre carreira, por exemplo. Aí vem uma pessoa com 40 e poucos anos vem conversar comigo sobre uma mudança de carreira. E eu tenho uma leitura minha, né, e é muito pela minha forma de operar, que é muito pautada sempre em muito estudo, assim, sabe? Eu gosto de estudar muito bem as coisas, que eu acho que te abre mais oportunidades. Você estudou um monte de coisa, Cassiano aqui também eu tenho muito desse viés. A pessoa tá lá com 40 e poucos anos, ela fala, eu quero agora dar uma guinada. Daí eu falei, mas o que tu já fez? Que certificação tu tem? Que tipo de estudo? E a pessoa tá tão para trás, e ela tá tentando se reposicionar nesse momento, que ela precisa correr muito. Eu acho que como mercado, a gente deveria, e é muito fácil olhar para trás agora e falar, puta, deveria ter investido lá atrás, né? 10 anos atrás está mais estruturado agora. Só que agora entrou numa proporção de velocidade muito agressiva. E tu tem que começar a implementar, não vou usar a palavra implementar, tá? Trabalhar jornadas de governança numa velocidade dinâmica de mercado muito mais rápida do que tudo que a gente já viu. Então tu precisa correr muito nesse momento para fazer qualquer coisa. Eu acho que assim, ele trouxe um awareness muito forte, ele tá trazendo o tema da governança de novo para a pauta, e só quem vai conseguir se beneficiar disso é quem, de fato, vai ter mais os dados governados, vai potencializar mais o uso da IA, mas a maioria não está preparada para isso. E eu acho que entra aqui num desafio que botou na pauta, mas agora a velocidade de implantação, de fazer, sabe, o incremental, de começar a trabalhar isso daí está muito pressionado ao mesmo tempo, sabe? E aí como é que a gente entra com umas estratégias nesse momento, sabe? Eu acho que esse é o ponto, né, de correr atrás, né, Sim. porque perdeu e aí as empresas perderam o timing de uma governança de IA enquanto ainda era só o machine learning também, e agora tá todo mundo querendo correr atrás de o que eu faço, e agora tá todo mundo usando. E aí todo mundo fala de trás pra pauta, mas como eu começo, né? Eu acho que o ponto é esse, como eu começo. Então, primeiro, né, até o trabalho do curso lá, da conclusão, né? Todo mundo tem que fazer um programa de montar uma estratégia de dados lá, né? Então, assim, eu acho que os passos básicos, né? Eu acho que a gente tem que conhecer a maturidade, nível de maturidade. Né? Então, você tem que conhecer, independentemente do framework que você vai implementar, da ferramenta, enfim. Tem que conhecer o seu nível de maturidade. E aí você tem que linkar esse nível de maturidade com o seu planejamento estratégico. Então, assim, como que eu faço estrategicamente que os dados podem me apoiar na minha jornada estratégica? E aí, de novo, vem a questão de ter um OKR de dado lá, que aquele lá é o que resulte,
operacional, que vai apoiar um tático, que vai apoiar um estratégico, que vai impactar uma perspectiva financeira do seu BSC, de repente. Sim. Né? E aí, tendo esse nível de maturidade, você começa a falar o seguinte, tá, e aonde eu preciso chegar para ter um nível de maturidade aceitável para impactar a minha estratégia? Aí você vai começar os projetos, e aí podem ser N projetos. Então, você pode abrir um projeto na frente de capacitação de pessoas, um projeto na frente de rever as ferramentas que você tem dentro de casa e trazer ferramentas novas, uma frente de projeto de processo, de redesenho de processo. Né? Ou você pode também abrir uma frente de projeto do ciclo de vida da gestão do dado numa perspectiva de negócio. Então, a primeira aqui vamos falar da área do comercial, do financeiro, do RH. Então, vamos abrir um projeto, e aí a gente vai... Então, você começa pequeno, e aí você consegue escalar. E hoje é fácil você conseguir começar com pouco investimento e escalar. A questão, eu acho que o ponto importante é o que você falou, tem que estar na pauta, tem que estar na mesa. Sim. E aí você começar a fazer esse diagnóstico de onde você está. Eu queria entrar no tema agora pra gente falar... Eu vou chamar de evolução, eu sei que não é exatamente isso, tá? Mas até para ficar mais fácil para quem tá escutando entender, assim, como que tá sendo esse movimento da governança de dados, agora a gente vai falar de governança de IA, que também é uma outra disciplina. Quando o Cassiano começou a me trazer aqui a mandala e o nível de particularidades que tem e especificidades, parece que é muito maior. E tentar entrar um pouquinho para passar um pouco de conhecimento para quem tá estudando também em relação ao tema governança de IA, tá? Na visão de vocês. Eu acho que a governança de IA, no fim, é aquilo, né? Vamos falar agora dos guardrails ali, né? Os controles, como a gente implementa isso. E todo mundo começou muito a definir os casos de uso. Todo mundo queria implementar IA. E aí achou que o ChatGPT ia resolver todos os problemas, né, da empresa. E aí você começa, né? Vamos jogar os dados lá dentro. Ele responde. Então, assim, você começa num uso pessoal, e aí daqui a pouco você tá pondo o dado da empresa, um documento, dado que não necessariamente um dado pessoal, sensível de algum cliente, mas um dado sigiloso da sua empresa, um contrato, né? Eu vou até dar um exemplo. A gente lá chegou até a descontinuar essas ferramentas que faziam transcrição de reunião, porque no final do dia estão se falando coisas sigilosas ali, algumas agendas, e você não sabe onde que esse dado está sendo armazenado, na nuvem de quem está ouvindo, como, né? Então a gente, de uma certa forma, no primeiro momento, todo mundo usou qualquer coisa. E aí depois caiu na consciência de que, peraí, precisamos de uma governança para usar isso bem e com segurança. Então eu acho que, assim, para você, de novo, né, desenvolver essa autonomia do uso, a gente vai passar por assuntos que a gente já falou da governança de dados, que é você capacitar, entender, e aí, de novo, né, definir a política do uso. Então, assim, quais são as ferramentas que eu posso usar, quais são os dados que eu posso usar, uma questão, de novo, de gestão de acesso, o dado, qual que é o dado estruturado, não estruturado, semi-estruturado, enfim. Então, aí, de novo, a gente faz essa amarração da política do dado com a política da IA para saber aonde pode usar. Aí vem uma questão da conscientização e do do letramento, digamos assim. Né? Ou seja, aí é muito no hands-on. Né? Uma vez que na sua política se definiu que ferramenta você pode usar, então vamos capacitar as pessoas da melhor forma dentro de casa. Então a gente fala, ó, isso aqui não pode, e isso aqui que pode, eu vou te ensinar a melhor forma de você fazer. Então vamos supor, você pode ter aí as empresas, né? Ou você está no workspace da Microsoft ou do Google, então você vai ter um Copilot ou um Gemini e os dados estão lá. Então, vamos ensinar as pessoas a melhor forma delas desenvolverem. Então, acho que a governança da IA, num primeiro momento, ela passa por isso. Então, a hora que você definir e depois capacitar, aí você explora os casos de uso. A hora que você começa a explorar os casos de uso e começa a ter resultado, e aí tem um paralelo importante, que é o custo disso, né? Porque você tem o custo do processamento, tem o custo da preparação do dado, né? Do compute, do storage, aí depois você tem o custo do licenciamento da IA, e depois você tem um custo, muitas vezes, para usar a IA. Às vezes, de repente, de como você está usando, uma questão de tokenização. Então, assim, todo esse custo tem que estar na ponta do lápis para você fazer, de novo, gestão de produto. Ou seja, o benefício que esse produto de IA me gera, ele está pagando esse custo que eu estou tendo com ele? Porque às vezes eu posso fazer um caso de uso com um agente, e aí esse agente, ficou legal, me trouxe produtividade, eficiência, mas aí eu preciso de 100 pessoas na empresa ter esse acesso. Eu preciso de 100 licenças de um agente para o pessoal usar. Será que no final do dia tá me trazendo esse benefício e esse retorno ou não? E a partir do momento que você consegue escalar o caso de uso e ter maturidade no caso de uso, a gente chega no movimento no quarto passo, né, dessa governança, que seria você já conseguir transformar um negócio.
Uhum. Aí você tá transformando o negócio com IA, né? Sim. Aí você tá falando de trazer eficiência, eventualmente de mudar a forma de fazer algumas atividades, né? De reduzir algumas posições para outras mais eficientes, de tomar decisões mais rápidas. Então, assim, eu vejo essa jornada nessas 4 etapas. Sim. Legal. Muito bom. Eu tava pensando aqui sobre a relação, né? Data governance, AI governance. Eles estão juntos? Eles têm overlap? Como é que eles são se a gente pensasse em um conjunto Uhum. de práticas de gestão? Quando eu penso em governança, penso em gestão, para simplificar. Sim. Né? O que vem na minha cabeça? O data governance ele é fundacional. Tá? Onde, para simplificar mesmo, o data governance deveria ter como objetivo central gestão dos dados, o ciclo de vida dele e garantir que tem dados reliable, confiáveis para o negócio. Core deveria ser isso. Dados bons. Quando eu olho para o AI governance, ele vem on top disso. Eu preciso que isso esteja bom, porque senão eu não vou dar dados bons para a IA ser treinada ou para ela ser evoluída. Então, então não é circular, é foundational. Embaixo, o data governance. Em cima, o AI governance, porque ele precisa de dados bons, mas ele tem outro objetivo. São objetivos atrelados a transparência, explicabilidade. O que tem se batido muito é tudo IA me explica da onde vem, o que está fazendo, para onde vai, os vieses, algoritmos que se fala, será que o algoritmo está sendo justo? Porque é um algoritmo, não é uma pessoa. Ele não vai se preocupar se ele está julgando ou não o que ele está fazendo. Então as questões éticas, transparência, o fairness que se fala em cima e poder explicar o que está acontecendo na IA é o principal objetivo do AI governance. Então, na verdade, o AI governance precisa do data governance para ele poder explicar o que está acontecendo, para ele poder ser fair, para ele poder ser transparente, para ele poder atingir os resultados. Por quê? Uma tendência que eu acredito muito, que o Jensen, o CEO da NVIDIA, falou. Toda empresa vai ter só fábrica de IA. Né? Lá no passado não se entendia o valor de você colocar lá, transformar vapor em energia elétrica, não se entendia o valor da eletricidade, hoje vê a importância que é. Como hoje a nova matéria-prima são os tokens, né? Que é a unidade mínima de informação, pode ser uma palavra, pode ser duas, pode ser uma letra. Enfim, os tokens são a nova matéria-prima, que elas já são geradas pelos sistemas, devem estar bem governadas pelo data governance para ter qualidade, mas essa nova matéria-prima, como com o IA, a gente vai ter fábricas de agentes ou um novo RH de agentes gerando produtos de dados que vão aumentar o valor da minha empresa e tudo que eu faço. Então, você imagina eu montar um RH, só que não de ser humano, de não humanos, de agentes de IA, sem regras, sem governança, sem nada. A bagunça que isso pode virar, né? Então, quando eu penso em AI governance, eu penso exatamente nessa linha de como ele depende do data governance e como ele vai ser acelerado pelas fábricas de IA que as empresas vão precisar ter, os seus RHs de IA, agentes de IA. E aí toca num ponto que essa fundação, e de novo, começa aquela corrida, né? Que tá tudo atrasado já. Né? Essa fundação, ela potencializa porque tu vai ter o teu token treinado por uma IA com o teu dado, por teu negócio. Que Tu imagina o valor que isso tem de negócio pros shareholders, pro mercado. Cara, eu tenho dado bom, eu tenho o meu modelo, as minhas IAs, o meu processo, porque eu conheço do meu negócio e esse é o meu produto de dados. Isso é muito valioso. E olha as coisas como elas são engraçadas, né? Porque a gente começa a entrar num momento de muita explicabilidade, certo? Sim. Porque tu quer entender o que tá por trás daquilo ali. Mas a gente viveu uma era, machine learning, deep learning, que era performance, sem explicabilidade. Caixa preta. Caixa preta. E ninguém questionava. Só vê o output, né? Ninguém questionava. Só vê o output. Só vê o output. Porque o output tinha uma curiosidade muito alta e ele impactava o negócio e vamos usar. Até porque tu abrir aquilo ali era extremamente complexo, mas ninguém questionava isso daí. Agora todo mundo quer saber. Vou te falar, até um pouco já mais recente, a gente montou lá usando até o CRISP-DM ali, a gente montou o Data Ops, né, digamos assim, ali dentro, o Model Ops ali, né, junto com o produto, enfim. E aí a gente colocava, junto com o cientista, um cara de qualidade. Já no começo,
para garantir que o dado que ele tá usando é bom pro modelo. Uhum. E aí depois a gente tinha uma segunda rodada de validação na saída do modelo. Lógico, tem todos os indicadores ali de acurácia, enfim, né, do cientista. E aí nesse momento você traz, né, no momento do validate do CRISP ali, você traz a área de negócio justamente para questionar o que tá saindo no algoritmo ali. Então você já começa a ter um pouco dessa validação da caixa preta. Você fala, peraí, deixa eu ver se o que tá saindo lá de dentro tá certo ou não. E aí, não, perfeito que você trouxe, porque no fim da questão do REG, né? Porque no final do dia você tá colocando a IA no seu dado do negócio. Mas você, de novo, para tomar essa decisão, você precisa garantir que tá certo. E essa decisão é tomada onde? Na ponta, né? E não é TI. Então aí você começa de novo a democratizar esse uso da IA na ponta e essa área de negócio querer saber a questão da explicação. Mas peraí, mas por que você chegou nesse número? Como que você chegou no número? Então, assim, uma coisa a gente antigamente só ter o viés do dado. Agora a gente tem a questão da viés do algoritmo. Né? Que a gente já tem N exemplos aí que a IA toma uma decisão errada porque ela foi treinada com dados. Os dados até estão certos, mas é um volume de dados tão pequeno que, na verdade, o algoritmo ele entendeu que aqueles dados eram suficientes e tudo bem, mas tá errado, né? Porque ela toma uma decisão enviesada ali. Aí tem N exemplos aí até de RHs nesse sentido. Então, eu acho que assim, aí a governança de ela puxa, né, a governança de dados, porque ela parte da premissa que o dado tá certo. Sim. E muitas vezes não tá. E essa questão do viés, até num outro episódio, a gente conversou um pouco sobre isso, né? O viés, por mais que quem tá treinando tente não colocar, ele já parte da escolha. Então, no momento que tu faz a escolha do teu dataset, tu já tem viés já. É na própria escolha, vai ser esse volume. Mesmo que mínimo, sempre existirá algum viés. Sempre vai ter algum viés. Vai ter. E será que não agora, então, essa questão de estar mais na explicabilidade, mais na ponta, que é um movimento que a área de negócio vai querer começar a utilizar mais? E muito por essa onda da utilização pessoal. O cara começa a utilizar o ChatGPT, vê que ele resolve um monte de coisa, traz um monte de informação, monta os planejamentos meio... O cara vai se empolgando com isso, né? Mas quando ele tá tendo que tomar a decisão, a responsabilização sempre tá ali com ele, né? Mas aí ele tá querendo entender mais o que tá por trás, né? Será que não é muito disso também? E por um lado ele tá tendo se aproveitar do benefício. É uma ferramenta que ajuda para ele a lidar com cenários de análise um pouco mais complexos. Mas a responsabilização no final do dia não é da ferramenta na decisão. A ferramenta só dá um output para ele. Ele precisa decidir. Quase isso. A gente não está falando aqui de automatização de processo decisório, que isso também é outra pauta. Vai chegar momentos que o processo decisório vai estar totalmente automatizado dentro de um processo. Não tem mais uma intervenção humana para falar isso aqui vai, isso aqui não vai. Simplesmente vai virar um processo decisório automatizado. Até porque o agente também passa por uma escala de maturidade. Tu começa com um agente mínimo, que é, por exemplo, as pessoas hoje usando um chat GPT, é lá embaixo, na maturidade, né? Como é que você chega num agente autônomo? Entendeu? Que ele já tem os triggers de fazer o que fala que é o feeling, ele já consegue captar o cenário, ele já consegue planejar, e ele já consegue tomar as ações, e ele consegue refletir em cima do resultado das ações. Esse é o ápice da maturidade de um agente que fala, um agente que toma ação. Mas ainda a gente tá muito baixo lá na pirâmide. As pessoas ainda estão, se eu pudesse cortar, né, numa fase muito operacional individual do uso, porque todo mundo que eu falo, inclusive, confunde os conceitos de agente e volta lá pro chat GPT que ele fica perguntando coisas. Mas tá tudo certo. Tá nessa fase operacional individual, o cara resolve as coisinhas deles, as tarefinhas dele. Como que eu avanço isso? As pessoas avançam o conhecimento delas. Eu avanço os meus agentes para ir para um nível do próximo, eu já vou olhar mais tático, gerencial. As pessoas continuam ganhando conhecimento e os agentes continuam evoluindo para chegar num nível estratégico, onde tem agentes, inclusive, falando, cara, faz phase out desse produto aqui, ó. Começa a vender isso aqui. Ou muda esse produto aqui, evolui ele para uma versão 2, porque esse tem um componente novo aqui. Então, assim, como é que eu evoluo tudo isso? De novo, o ser humano evoluindo junto. E AI Governance preocupada com o quê? A relação humano-AI, para que isso não se perca. A gente encontrar o ótimo entre humano e agentes de IA. Então, a gente tá falando da sociedade 5.0, né? Que é basicamente isso. A 4.0 veio só a parte da IA. Né? Do IoT, da robotização. Aí você falou, não, calma, mas e o humano, cadê? Vamos criar 5.0, que é essa integração entre humano e máquina para tomar as melhores decisões. Perfeito. E aí, quando a gente fala dessa evolução de maturidade, então assim,
E aí eu vejo um pouco isso, né? Porque aí tem até os Augmented BI, né? Ou seja, as ferramentas de visualização até perdendo um pouco esse poder. GMBI. Porque no final do dia o agente, o algoritmo, né, as próprias plataformas já vai te dar os insights ali. Então você não precisa mais plotar aquilo num painel, porque às vezes não faz mais sentido, porque você quer aquela informação ali de um insight em tempo real, né? Você não quer mais ver um indicador do que acontece, de uma curva, um gráfico, você quer ver tendência. Sim. Né? E aí, né, da mesma dificuldade que você tinha, né? Às vezes o presidente quer um relatório, aí é aquilo, né? Ele pede pro diretor, que pede pro gerente, que pede pro coordenador, que pede pro analista, e aí ele leva mais uma semana pra voltar. Aí já foi uma semana, e ele pergunta, mas isso tá certo? Aí ele, não, peraí, deixa eu ver. Aí ele volta, pergunta pra todo mundo de novo, porque ele também não sabe se tá certo. E aí é o nível de maturidade do negócio e de você entender o dado, e desse cara da ponta que toma a decisão saber manipular e mexer nessas ferramentas. E aí, e por isso a literacia é para esse cara também, pro nível estratégico. E quando a gente fala dele usar o que tá saindo numa IA, num agente que seja, ele vai questionar também. E ele questionar de novo, aí ele vai voltar lá pro analista para saber como que é o algoritmo. Então, assim, eu acho que maturidade, você vê, mudou a tecnologia, mas no fim, essa maturidade e essa literacia você precisa ter e incentivar em todos os níveis. Então, desde o conhecimento, né, até o treinamento, até o cara ser o especialista, tanto do nível operacional até o nível estratégico. Então, isso dentro da governança de IA passa também essa questão da literacia. Não só do dado, mas do uso do dado. Né, e como você está tomando decisão do dado. Então, é mais um componente dentro desse framework de governança aí. Tem um elemento, pode ser filosófico, até gerar um paradoxo. Eu estava vendo que, olha que interessante, nesse meio de agentes de IA, não podemos negar que a maioria das pessoas tem um certo medo. Ou como todo ser humano, quando vê algo novo, inicial, nega, certo? Tem as pesquisas que mostram que cerca de 80% da força de trabalho é infeliz com, certo? Aí tu vai questionar o porquê. Tem as questões, sim, ligado à liderança, mas a grande maioria diz, eu não vejo valor no que eu faço tarefa muito repetitiva, eu faço as coisas que não faz sentido. Tá bom, então use IA pra isso. A IA tá chegando principalmente nesse momento pra ajudar nisso. E as pessoas, não quero IA. Olha que interessante esse ponto. Todo mundo, ou grande parte, muito infeliz, com tarefas repetitivas. A IA pode ajudar, mas tá todo mundo negando a IA. Mas Mas aí é o medo do não precisa mais de mim. Deixa eu garantir a empregabilidade. Deixa eu garantir o meu. Eu falei que era filosófico. Bota o filosófico, eu já penso, deveria ser de tardezinha, com vinho, separar mais horas de estudo. Porque, para mim, ele é o mesmo problema quando veio o Herbert, que ele falou Herbert Simon, falou da sobre racionalidade limitada. Da racionalidade limitada, que é uma teoria um pouco fundamental perante a IA, e que ele traz esse aspecto do processo de tomar decisão. E como que, quando a gente já tinha as ferramentas de BI, existia uma negação de utilização por um viés de ego, por um viés de poder, por uma série de elementos. Que a pessoa não queria utilizar aquilo ali, porque pode ser risco de exposição, porque de repente o cara vai ter uma análise um pouco mais profunda, vai ver que as decisões que ele tomou foram totalmente equivocadas, ou até mesmo ele sair do protagonismo de falar, cara, é eu porque eu tenho experiência, e não, na verdade os dados estão me apontando que eu devo ir por ali. Isso sempre foi um desafio muito grande de utilização de ferramentas, né? Que entra o aspecto da governança, entra tudo isso que a gente está falando. A IA agora vem também dar uma escancarada muito errada nisso, assim, sabe? Ela vai lá e fala, cara, tem que mudar, sabe? Só que agora ela vem numa proporção um pouquinho diferente. Sim. Sabe? Eu acho que agora ela veio com uma capacidade que a gente pode começar a criar mais agentes. Pode chegar num ponto que tu pode falar, cara, essa função aqui não faz mais muito sentido ter um ser humano ali. Porque tá claro, eu acho que isso tá claro. Algumas posições vão sumir de fato, outras novas já estão aparecendo, mas todas serão transformadas. Sim. Sem exceção. Não tem como fugir disso. Eu acho que vai transformar, é inevitável, né? Até pela velocidade da evolução. Mas você vê, né? Você vai na lanchonete, hoje tem o totem lá. Só que não é IA, mas usou o movimento pra... Então, deixa eu tirar alguns postos aqui do atendente, vou colocar um totem. Assim, na verdade, a gente tá falando
sistema ali, não tem nada demais, você vai pedir o lanche, vai pagar, né, na maquininha. Um transacional com experiência exato, boa, né? com a experiência boa, mas isso aconteceu agora. Em que momento? No momento da IA. Então, assim, esse cara dá a sensação Tirou o de que, emprego tirou o emprego do atendente, né? Então, assim, e é isso, no fim você diminuiu. Sim. Né? Então, assim, você pegar os bancos, eles vêm numa evolução de tecnologia há muito tempo, né? Que hoje você é o caixa do banco, né? Porque você faz tudo, né? Cara, eu nem sei quando foi a última vez que eu fui no banco. Mas isso também não é IA. É lógico, hoje você tem dentro do algoritmos lá que vão te oferecer melhores serviços, uma personalização. O cara vai olhar para tua conta, vai ver que produto você precisa. Mas assim, a digitalização, a tecnologia já veio evoluindo o segmento e o setor. Então vão ter coisas que vão colocar na conta da IA, né? E falar, IA agora é o vilão, mas não necessariamente é. Né? Mas que ela vai transformar o setor como um todo, vai. Eu até terminei ontem, né, um curso aí que eu tava fazendo, né, de agentes de IA também, né, para entrar nesse universo aí. Tinha 200 pessoas, era online, tinha mais de 200 pessoas de segmentos diferentes, com formações diferentes, pra gente ver como isso tá pulverizado. Você não tem um nicho de profissão ou de formação. Cara, é totalmente aleatório. Então, para finalidades completamente diferentes. Então, tá muito massificado. Até 2028 ou 30 que saiu, vai ter mais funcionário não humano, quer dizer, volume de agentes, do que pessoas. Ah, nossa, não é que as pessoas saíram, é que cada um vai ter um monte de agente. Eu, por exemplo, já tenho uns 10 agentes que eu faço para me ajudar em diversas coisas do dia a dia, nas consultorias, ajudar a montar uma proposta, e ganhar tempo com isso. E aí eu uso o meu cérebro para onde faz mais sentido, que é, por exemplo, entender o contexto do cliente e fazer curadoria daquilo. Porque, de novo, o que tem se falado até na governança de IA é como que, independente do que aconteça ou da maturidade do seu agente, nunca vamos deixar de colocar o humano para supervisionar esse negócio. Entendeu? Eu acho que assim, aí quando a gente vai pegar de novo, né, o relatório do Fórum Econômico Mundial, lá tem as profissões que estão mais crescendo e as que já estão diminuindo, né? Então atendente, caixa de vários segmentos, né? Assim, do banco, do cinema, do teatro, né? Atendente de vender ticket, bilhete, essas coisas. E aí, de novo, pensamento crítico, a parte de AI, analytics, IA generativa, e aí, curiosamente, o que está crescendo, cibersegurança. Né? Porque, na verdade, você está investindo em IA e dados e cloud, do outro lado você tem que investir em segurança, porque hoje é uma preocupação, né? Tem essa questão da regulação. Tem que ter a supervisão em cima de tudo. Então é isso, você usa o agente lá para fazer uma cura, para ir nos sites, buscar informação, fazer um resumo, te trazer, te manter informado, fazer uma proposta, de repente, né? Analisar um documento extenso, mas do outro lado você tem você tomando a decisão do que você vai levar para frente. Eu acho que a área da saúde também tem muito disso, né? Da gente querer usar a IA para acelerar algumas coisas, mas sempre se ter a última palavra ali do médico, do humano, que vai tomar uma decisão. É para não perder o tato humano na saúde. Imagina a saúde sem o tato humano, né? Então, assim, eu acho que vai revolucionar, né? Alguns segmentos mais, outros menos, é inevitável. Até a gente usa uma IA lá para regular a máquina, porque traz uma performance melhor, então traz alguns benefícios. Agora, quando a gente vai usar isso para fazer análise de um dado clínico, de um laudo, lógico que você precisa, né, ter um humano ali para chancelar aquilo, até porque, de novo, a gente volta na questão do viés, né? Do treinamento do algoritmo, enfim. Eu acho que tem também um outro aspecto que ele é mais geracional, né? Porque se a gente for olhar a substituição de pessoas humanos, né, por IAs, tem uma parte da população que não vai ser atendida, né? Vamos pegar, por exemplo, sei lá, avós, mães, etc., indo num médico e sendo atendido por uma tela, com uma IA ali, não vai, sabe? Já vai ter um desafio muito grande. A geração nova, ela já está sendo tem a literalidade já junto com utilização no dia a dia, né? Que daí também é um outro desafio que acho que é educacional aqui, que abre outra filosofia. Mas eu acho que também tem esse aspecto, não é toda profissão que tu vai poder claramente falar, cara, que vai ser substituído. Não, porque tem um mercado que tu atende ali que não tem como. Não tem como. Então, acho que tem uma curva que ela vai acontecendo gradualmente e que também leva em consideração esses aspectos, né? Eu acho que tem essa questão da evolução da tecnologia, porque quando surgiu a internet, né? Você falava assim, vamos pedir uma pizza pela internet. Cara, não faz sentido. É muito mais rápido eu pegar o telefone, ligar lá na pizza e pegar a pizza. Né? Porque até eu ligar o computador, até linha de escada, até eu pedir, cara, já foi meia hora. Só que aí você não veja que um dia você tem o aplicativo
né, aqui que você, com as suas preferências, que você aperta um botão e você não precisa, já tá pago, né, porque já debitou, chega na tua casa, você só pega. Então, assim, a gente tá falando de coisas, né, com o salto da evolução que a gente vai ter, hoje tem coisas que a gente não enxerga, muito provavelmente lá na frente a gente vai ter, né, então, assim, a gente vai ter uma geração que vai mais no autoatendimento, ou que vai mais numa questão de já ter uma teleconsulta do que necessariamente ir no médico. Então a gente já vê a evolução da tecnologia, porque você já tem uma prescrição eletrônica, você recebe, você fez a consulta, já recebeu no seu celular, já, se quiser, já manda pra farmácia, o cara entrega o remédio na sua casa. Sim. Então você já começa a gerar, né, essa economia do dado também, né, porque você, no final do dia, os seus dados, né, com o seu CPF, com os medicamentos que você compra, aquilo vale dinheiro pra quem, né, então é um pouco, que ainda, acho que a gente vai chegar lá de começar a monetizar as pessoas com os dados que elas têm, né, porque no final do dia, toda a sua transação, os seus dados, seu histórico vai estar tudo no seu celular, no seu aplicativo. Gera dado pra eles. Tá gerando dado tudo, né, tudo que você faz, você tá gerando uma transação. Então a gente vem pra cá, você tá no carro do aplicativo, que você gerou um dado, você mostrou o seu deslocamento, aí você vai almoçar, você tem você tem mudado. Então, tudo que você tá fazendo, você tá gerando dado em algum momento. Então, a partir do momento que você começa a colocar isso e vender o seu dado, né, para outras empresas que vão tomar essas melhores decisões, então, assim, vai chegar nesse momento, né, do que a gente fala da economia do dado. E aí a gente vai ter tecnologia para isso. E tá todo mundo falando da era de IA, mas na verdade é a era do dado. No fim do dia, cara, a monetização e o futuro vai ser monetização, como tu trouxe aqui em cima do dado, cara. Vai vir com muito mais força esse tema. Token. E vai de novo puxar os temas que já estão atrasados de serem tratados, que é a governança de dados. Acelerar muito, né? Muito esse tema. A gente tá indo já pro final, que eu tô controlando um pouquinho do relógio. A gente tem uma prática aqui sempre, Gabriel, que é tu poder trazer alguma referência, algum curso, poder falar de repente até da formação que tu é um dos professores, mas para pessoas que estão querendo entrar um pouco mais nesse universo aí de governança de IA também. O que tu traz aí como uma recomendação aí? Então, legal. Eu acho que o livro que eu até comentei, People and Data, né? Depois, se puder, eu posso passar a referência certinho para você deixar no link, tá? Sim. É bem legal, porque traz essa questão de envolver pessoas. Eu acho que tem um livro do Peng que fala de humanizando a estratégia de dados. E também é bem legal porque tenta tirar dessa questão da parte técnica, de tecnologia. Sim. Tem 2 livros legais, até do curso que eu fiz em 23, que é do Summer School, ela é de Londres, e aí eles abrem todo ano no Summer, o verão deles, tá acontecendo agora, inclusive, e ele é gratuito, né? Que é a Caroline Reuters e o Peter Jackson. Então eles fazem com alguns parceiros, então são 8 semanas. É sempre uma quarta-feira, às quartas. E aí agora já vai abrir a turma lá pra 26. Ele geralmente abre no começo do ano. Então quem que fica a dica aí pra quem quiser fazer gratuitamente, eu acho que é bom. E aí tem os 2 livros. Tem um livro dela que é o Hello Data, né? E o livro dele é o CDO Playbook, né? Alguma coisa assim. Mas eles trazem numa pegada mais leve, não tão técnica. Não é um framework. Ela vai te trazer um framework pra você montar uma estratégia, mas muito focado em propósito, pessoas, skill, risco, né? Lógico, tem uma parte ali depois que ela fala mais técnica, mas ele é muito mais fácil a leitura para você entender como você traz a necessidade desse dado para o negócio. E aí o livro do CDO, ele complementa muito falando mais dos casos de problemas e até perfil dessa pessoa, que hoje está muito mais fora de TI do que na TI. Né? Como exemplos de CDOs em marketing ou em RH, depende do contexto. Vai estar no core business. Então, acho que esses livros são legais para quem quer começar a entender, não tecnicamente, né? Pra você ver esse soft skill, assim, como eu na área de negócio, quero me aprofundar para trazer o dado, né, como uma disciplina para cá. Como que eu consigo? Acho que esses 4 livros são interessantes. A gente lá na FIAP, né, a gente tá trabalhando aí para, quem sabe, nesse final desse ano ainda, a gente conseguir divulgar um MBA em governança de dados, que é diferente. Sim. Mas já trazendo essa preocupação, né, de trazer, assim, como que o executivo vai liderar pessoas em dados, em transformação, que nem sempre tem skill técnico, né? Essa questão também de falar de plataforma, falar, né, especificamente muito focado em governança. Até lá, a gente já vai ter o DMBOK de repente aí, né, em português, numa versão 3. Então a ideia é a gente conseguir trazer isso, né, para a faculdade, né? Já tem graduações com curso de governança de dados, acho que a SPM já coloca lá. Então é isso, a gente
quanto antes já conseguir trazer esse assunto, né? Então, a gente tem algumas literaturas em português também, depois posso passar o link, eu acho que Sim. né, o Bergson, que é o nosso, também tá com a gente no Dama lá, tem 2 livros publicados né, em português, então quem quer começar, e não são livros tão técnicos, né? Eu acho que tem até um que fala Simplificando a Governança de Dados. Então é um livro bom para começar, porque traz nesse contexto até um pouco mais leve. Sim. E link, sites, né? Acho que o Scott Taylor é um cara legal para o pessoal seguir e ver o que ele traz. Ele é um cara, né? Ele tem as contribuições dele, a forma dele. O próprio Sheng, né? Do CDO IQ, eu acho que no MIT é um cara que fala bastante. Eu acho que tem muita gente boa, né? Com literaturas não tão pesadas assim que dá para começar. Sim. Tem algum aí que tu leu recentemente? Que era o que foi um divisor, assim, pra mim, recente, é muito legal. Não é um livro tão fácil de encontrar e acho que ele só foi lançado ainda nos Estados Unidos. Ele foi lançado em março desse ano, então é recente. É o Agentic. Daí, traduzindo lá, compreendendo como que a inteligência artificial vai mudar as nossas vidas e trabalhos. Foram 5 autores, mas um desses autores é professor meu lá no MIT, é o Thomas Davenport. Então, se você for Thomas Davenport, você vai encontrar o Agentic em vermelho lá. É um livro de umas 500 páginas, que ele aborda muito isso, assim, não é um livro técnico, é um livro que aborda muito caso de uso. E esses 5 professores já estão trabalhando desde a parte de automação nos últimos 20, 30 anos até chegar em IA. Então eles vão trazendo muito case real, inclusive tem um case muito interessante lá na área de saúde, como que a IA agentes de IA deu problema quando eles delegaram tudo para um monte de agente de IA e perdeu o tato humano. Tem um caso interessante nesse livro. Legal. Eles falam dessa escala da maturidade dos agentes, como é que eu chego no autônomo, fala do impacto das transformações, como conseguir ter um pouco mais de sucesso e bater menos cabeça com isso. Então, um livro assim que foi para mim, tem sido uma base do que eu tenho usado hoje para poder falar sobre consultoria de IA e agentes. E disso tudo, simplificando, porque tem tanta coisa, né? O que eu gosto é, para uma jornada, vou falar até de IA, como meu amigo falou muito de governança aqui, de dados, para ter um pouco... Todo mundo tá tentando ter sucesso no que tá fazendo, né? Ninguém acorda, eu acordei para errar, né? Cara, eu quero ter sucesso, quero acertar isso que eu tô fazendo. Acho que tem alguns que acordam e falam, cara, hoje eu quero estragar. Eu vou errar feio hoje. Triste isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer de errado hoje. Tô numa visão mais positivista de que eu acordo pra fazer as coisas certas. Como é que eu faço certo? Como é que eu tenho mais chance de dar certo essa jornada de IA, né? 3 coisas. Primeiro dela, caso de uso claro, cristalino. Vou usar as suas palavras. Cristalino, porque as pessoas não conseguem nem perguntar. Segundo precisa de uma infraestrutura robusta, sim. E o terceiro que a gente tocou aqui, change management, pessoas, cultura, cuidado do lado humano nisso. Sim. Se tem caso de uso claro, uma plataforma, uma infra robusta e as pessoas evoluindo, a chance de sucesso é maior. Quer complementar com algum takeaway aí? Perfeito. É que antes tu já passou até num momento aqui do podcast, tu já deu também as etapas de como fazer a estratégia, né? Mas se quiser simplificar... Eu acho que é assim, não, perfeito. Eu acho que, de novo, né, chegou pra ficar. Sim. Eu acho que não dá pra negar, e aí que a gente fala lá, né, tem seus runners, os joggers, tem aqueles caras que ficam lá no final da fila, deixa eu ver o que vai acontecer. Mas você tem que trazer esses caras, né, pra jogar o jogo junto. E é isso, eu acho que a evolução da tecnologia ela vai continuar acontecendo. Você falou do livro do Agentic, né? Foi uma evolução, não é que nasceu agora. Sim. É que hoje a gente tem uma tecnologia que permite que a gente desenvolva melhor essas aplicações. Né? Então a gente vai continuar evoluindo. E aí, né, o ponto que você trouxe também, a matéria-prima de tudo isso vai continuar sendo dado. Então, de novo, a gente tinha uma tecnologia que veio evoluindo, o dado sempre foi a matéria-prima. Né? E aí, eu acho que assim, a qualidade ela impactou o BI, o dashboard, impactou o machine learning, tá impactando aí agora. Sim. Então, quando você fala, né, de ter uma infra robusta, é isso. Eu acho que é a fundação. Então, assim, comece o quanto antes, né? Se você não fez nada, comece o quanto antes com a fundação, comece simples e assim, já olhe pro futuro pro que tá vindo de tecnologia nova. Não vai querer agora falar assim, vou montar um DW. Cara, já passou. Robusto né? Não quer dizer que é gigante. Exato, grande, não quer que é gigante, mas ele é bem feito, né? Então, assim, cara, se já passou, era do DW, esquece. Você não vai querer fazer isso agora. Mas você precisa do dado para entregar o resultado com a tecnologia que você tem no momento. Né? Então, acho que é isso de novo. Metodologia, fundação, conhecer muito o negócio. Né? Eu acho que conhecer o negócio é fundamental. Quando né? Falou, cara, o caso de uso cristalino tem que ser. Porque senão no final do dia você não vai estar resolvendo o problema. Eu vou só dar um exemplo aqui. Lá em
5. Eu lembro que a gente chegou, um cliente na época da consultoria, um cliente chamou a gente e falou assim, cara, eu quero fazer um projeto de Big Data. Uhum. Mas o que você quer? Não sei. Ouvi Quero essa fazer. Big Data, Parece um nome legal. o pessoal tá fazendo aí, implementa pra mim, entendeu? Então é isso, porque é da moda, e a Sim. gente agora tá na mesma moda com IA, né? É. Se a gente pegar o Hype Cycle do Gartner, inclusive, tá tudo muito hypado ainda. Ainda Né? tá. A gente viu que pra Uhum. você chegar no platô de produtividade, a gente ainda vai levar um certo tempo, né? Sim. Que a gente tá falando de amadurecimento de 2 a 5 anos. Até lá, muitas coisas vão cair de ficar obsoletas e não vão ter mais. Uhum. E é natural. Então a gente Sim. ainda tá longe desse platô. Então Uhum. a gente tá falando ainda assim, dá pra começar a guardar, nunca é tarde, mas comece. E aí até a gente atingir esse platô, a gente ainda tem mais uns 2, 5 anos aí. Eu vou deixar meu takeaway aqui quando eu fiz a analogia da questão de carreira, né? A pessoa, quando quer mudar de carreira, ela ainda tem uma escolha de continuar na mesma, né? Quando ela vem procurar com 40 e poucos anos e ela não se desenvolveu, não investiu, né, o momento anterior para isso, né? Eu acho que as empresas, nesse momento, elas não têm alternativa. Elas vão ter que correr muito. Quem não investiu em governança de dados vai ter que correr muito e agora. É. Se não fizer esse movimento agora, em 1, 2, 3 anos vai ser atropelado massivamente. E vai ter os concorrentes já trabalhando com produtos de dados, sendo acelerados por todo o potencial que a IA está trazendo. Cara, aí vai virar uma briga mesmo de... Concordo. Vai ficar desleal, sabe? Vai ficar um negócio que é eu ir lutar jiu-jitsu com casteira no tatame. Então não tem como. Não rola, sabe? Vai ficar pra poucos, né? Investiu 30 anos, eu tô começando a investir 3 meses, não dá, sabe? Então, assim, vai ter que correr muito, sabe? Mas eu acho que não tem mais alternativa. As empresas vão ter que investir mesmo. Tá? Não vai ficar pra trás, né? Vai ficar pra trás. Não tem como. Uhum. E aí é isso. E o cliente vai querer consumir rápido, comprar rápido, ele vai daqui a tiver pronto. Sim, sim. Exatamente isso. A gente cobriu bastante, assim, eu tinha, de vez em quando eu trago algumas palavras gancho pra tentar, na verdade eu parei na primeira, que foi evoluindo. Foi gostei bastante, a gente cobriu vários aspectos aqui, eu acho que não ficou numa linguagem tão técnica, eu tenho as minhas provocações de vamos tentar trazer analogias, legal. mas acho que ficou bem no âmbito estratégico, que é importante, né, e vocês trabalham muito isso na formação, a gente na consultoria trabalha muito isso mesmo. Quando se fala de dados, tudo é estratégia de negócio, é no negócio, não é tecnologia que a gente está falando aqui. Acho que cobriu super bem. Pena que a gente fala 1h30, mas já tá batendo quase 2 horas aqui. Passou rápido, bate-papo, o assunto é né? bom passar rápido, né? Então, eventualmente a gente vai te convidar de novo aqui, mas te agradeço demais, tá? A tua participação foi muito bom mesmo. Obrigado, Gabriel. Cassera novamente aqui para estar auxiliando aí no bate-papo. Então é isso. Nos vemos no próximo, tá, pessoal? Uma boa tarde a todos aí.